À primeira vista. Olá, bem-vindo. Foda-se, juro que não fiz de propósito. Juro. Mas mesmo um péssimo timing. Não, excelente. Isto vai ser o início do episódio. Desculpa lá, agora. mano. Desculpa lá, puto. Faz mal. Olá, bem-vindo ao 19º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho e o convidado de hoje é o Cavaleiro Negro do humor em Portugal. Já conta com 7 espetáculos a solo, passou pela SIC Radical com vários formatos, foi processado 3 vezes, perdeu 2, mas como o próprio refere, ganhou a que interessava e foi oficializado pelo Estado português como humorista profissional. Viveu em Londres para cumprir o objetivo de fazer stand-up em inglês, mas todos os anos apresenta em palcos portugueses um espetáculo a solo totalmente novo, à exceção deste ano. Vão ser não um, mas 2 espetáculos a solo, o início e é o fim. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que tem por Jim Jeffries. Bem-vindo, Rui Sinal de Cortes. Obrigado por ter Epá, um salve de palmas. Parece excelente. Epá. Adorei essa intro, adorei. Pá, obrigado por teres convidado. Olá a todos que nos estão a ouvir. Não sei se fizeste alguma pergunta, que eu estava tão encantado Não com fiz. essa intro que estava Disse aqui só- docemente a ouvir. Agradeço. Já A são... ouvir falar sobre mim. Olha, antes de irmos a estes 2 solos que vais fazer este ano, começando já no próximo mês, em fevereiro, tu, durante uns tempos, fizeste alguns cursos deste alguns cursos de comédia e lembro-me de ouvir em algumas entrevistas que tinhas planeado, mais ou menos, voltar a fazer. Para quando? Epá, isso é muito interessante ser a primeira pergunta. Sim, acho que Mas tu sentes... sinto que as pessoas querem. Sentes isso? Sinto bastante. Eu tenho recebido muitas mensagens por causa disso. O motivo pelo qual eu nunca mais voltei a fazer, eu fiz 8 edições, salvo erro, mas já não faço há 4 anos, 5 anos. Eu deixei de ter tempo, não é? Deixei de ter tempo, precisei de cada vez ter mais tempo para aprender, eu também mais, porque há quem pense que estes workshops era eu a ensinar alguma coisa. Isto não é falsa modéstia, mas era muito mais eu a passar ferramentas, a passar pontos de vista, ou a dar maneiras para quem está a começar, saber orientar. Também Contares um bocado a experiência, não é? Sim, é evidente que quanto mais workshops eu fui fazendo, foram ficando melhores, eu fui também fazendo eu cada vez trabalhando mais, fui ficando com melhores noções das coisas. E convidavas pessoas também? Sim, isso era uma parte também muito interessante, pessoas que iam fazer só uma aula, como o Pedro Buxerimentos, como o Salvador Martinha, como, pá, sei lá, tanta gente, Filipe Almeida Fonseca, boas pessoas que chegaram a ir, e eu depois também deixei de fazer por um motivo. Eu queria fazer uma coisa maior. Quando fiz o último, achei, ok, o próximo que eu fizer tem que ser não só maior em tempo, mas eu queria me dedicar também um pouco mais na medida. Estes primeiros workshops eram acima de tudo cursos de escrita, que depois tinham, por exemplo, stand-up era só uma aula ou 2, acho eu, que só se falava de stand-up, depois tinha também escrita para televisão, tinha escrita de humor para guião. Imprensa, sei lá, havia também imensa gente da publicidade ou de outras áreas que vinham fazer esse workshop, que era nice, era fixe, também aprendi imenso de outras áreas, de ver assim outros pontos de vista. Só que o que eu comecei depois a ter vontade de fazer, e hoje em dia o que eu quero fazer é pá, eu nem sei se pode chamar workshop, porque queria fazer mais tempo, ou seja, eu sempre fiz workshops de um mês, em que era 2 vezes por semana, ou seja, estamos a falar de 8 sessões e no fim havia um espetáculo. Pá, o que eu quero fazer agora é no mínimo uns 4 meses, onde haja espetáculo e voltar à sala, estás a ver? Porque, pá, ok, a gente preparava o melhor possível e depois fazia-se aquele espetáculo final, mas ficava-se aí. Se fosse uma merda, era uma merda. Se fosse muito bom, o gajo também não ia fazer muito mais com isso, disse só ter corrido bem naquele dia. Então é fixe, pá, ter a oportunidade em termos de tempo de ir várias vezes a palco e voltar e até fazer formatos diferentes, não só noites de stand-up. E ser só de stand-up, é um curso só de stand-up, só para quem quer ser stand-up comedian e quer fazer... Pá, e quer iniciar uma carreira, porque também, desde que eu comecei, mudou muito a stand-up comedy. isso, É uma acho- profissão real, Nesta já não altura é um já- maluco como eu e como tantas outras... alguns outros colegas meus que chegaram um dia a casa no início dos anos 2000 e disseram que iam ser humoristas e os pais os chamaram malucos. Hoje em dia não, hoje em dia já se percebe que se trabalhares, se tiveres talento, se tiveres sorte, mas é claramente uma profissão que tu podes seguir e isso interessa-me também. Nesta altura já
principalmente há mais noites de open mic em Lisboa e também no Porto, que tem-se conhecimento através da internet principalmente. Já há um grupo que quer mesmo, a Missiona já tem essa ideia de stand-up comedian. Ou seja, Não, claro, e portanto, daí eu acho que Diz. aquilo que eu estava a dizer, que acho que as pessoas que estavam mesmo interessadas em que voltasse a ter. Eu vou fazer curso isso. desse. A notícia é, eu vou fazer e já tenho a estrutura na cabeça, só que não vai ser este ano, impossível. Será de certeza absoluta em 2021. De certeza absoluta? Não, de absoluta que vou fazer em 2021, absoluta. E é isso, e quero... Vai ser um workshop mais caro, porque são 4 meses em vez de um, e acima de tudo que eu quero que as pessoas vejam nisto um investimento para fazer alguma coisa a sério. Eu tive muita gente que depois nem queria fazer stand-up, ou que nem tinha a vontade, ou Mas gosto. ainda tiveste uma boa taxa de sucesso, eu lembro de ver Não, algumas- não, a minha taxa de sucesso é baixíssima. Tu estás a olhar para meia dúzia de Mas nomes que tu aqueles conheces que- e que estão a ter sucesso e que saíram nos meus workshops. E tu estás a achar que... Não, porque os meus workshops tinham 15 a 6 pessoas cada um. Ou seja, saiu 1, 2, 3 por workshop que está hoje em dia a ser conhecido. Ou seja, a taxa de sucesso é muito baixa. Mas aqueles que conseguiram, realmente. tens aí Isto nomes fortes. conseguiram e tem muito que se lhe diga. Tu estás a dizer é que eles estão a conseguir. Pronto, exato. Então, Mas sabes, estão- está ongoing. Mas há pessoas que. por E exemplo, se o Car- conseguir, tipo, I made it, Mas há demora. pessoas que vivem disso neste momento. Não, claro, Passaram, claro. não é? Mas eu nem estou a falar de dinheiro, de conseguir, estou a falar de. Há muitos humoristas hoje que estão a ter sucesso mais novos que eu estou só mais curioso para ver o que é que eles vão fazer daqui a uns tempos e é fixe. Nomeadamente. Não, de todos. Todos. Todos abaixo dos 30 anos. A minha reação é: nice, giro, preciso ver que tipo de homem vais ser. Porque, e o que é que vais fazer com a tua vida em relação ao humor? Como é que vais levar isso para o humor? Estás a ver? Certo. Porque estes humoristas mais novos, os grandes humoristas têm todos 50 anos, estás a ver? E é normal que assim seja. E eu quando olho para miúdos, seja não é só cá em Portugal, seja onde for. Quando eu digo miúdos, é pessoas, sei lá, eu diria na casa dos 20, que estão no seu primeiro, segundo, terceiro solo. Essas pessoas todas ainda vão encontrar uma voz que ainda não Claro. têm, ainda vão tentar perceber, eu agora sou isto, ou isto levou-me para aqui, mas o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer com isto, o que é que eu quero dizer às pessoas, que tipo de espetáculo em termos de concepção é que eu quero apresentar, o que é que vou fazer diferente. Essas pessoas, esses miúdos, precisam de casar, de se divorciar, de ter filhos, de viajar, estás a ver? Certo. E aí, daqui a 10 anos, eu vou estar mais curioso. O que é que este gajo fez disto, estás a ver? Então eu gosto de ver, mas eu nunca julgo muito, estás a ver? Nem sou muito severo a avaliar. Sou com humoristas a partir de 35, 40 anos, sou super severo. Porque acho que têm mais responsabilidade e já viveram mais, já não papo certo tipo de Já têm uma temas. experiência. Meu, foda-se, não há paciência, meu. Mostra-me, porra, estás aqui, vais morrer daqui a 20, 30 anos, já viveste mais do que irás viver, tens que me dar cenas, meu, Aos 35. da tua vida. se calhar não. Diz? Aos 35, se calhar não. Se calhar ainda Pá, não viveram- eu comecei muito tarde, eu também fui miúdo até muito tarde, estás a ver? Uhum. E Mas eu tu- claramente houve uma mudança. Tu dizias que querias morrer a uma certa idade, não era? Já não me lembro qual é que era a idade. Eu também não, que diz muito. Epá, isso, eu vivo. Para não envelhecer, Eu sou era um algo permanente apaixonado por essa parte mais realmente negra da vida e eu não sou. Eu não tenho grande prazer na ideia de viver muito tempo. Estás a perceber? Agora. Eu já nem me lembro ao certo quando é que disse isso. Lembro-me de dizer qualquer coisa do género, mas nem me lembro quando, para aí 50 ou 55. Porque a cena que mais me. Eu não me vejo a estar a viver sem fazer isto, nem quero, nem me interessa, e interessa-me sim perceber quantos anos eu vou conseguir fazer isto de uma maneira que me agrada, estás a ver? Certo. Mas não sei. E agora, este ano, como já disse na introdução, 2 solos, pela primeira vez na tua carreira vais fazer 2 espetáculos a solo, que já disseste, mais ou menos pelas sinopses que apresentaste de cada um, vão estar ligados. Já acabaste de escrever cada um dos solos? Ou, por exemplo, o segundo vai estar dependente de alguma coisa que aconteça no primeiro? Como é que isso vai funcionar? Epá, a escrita é uma coisa para mim que eu uso de maneira muito moderada na concepção dos espetáculos. Para mim é muito mais importante uma série de outras coisas primeiro, perceber o que é o espetáculo em si, o que é que eu quero dizer, que temas é que vou falar, que abordagem é que vou ter a cada um desses temas, Ok. qual é a lógica final disto tudo, como é que são as ligações de uma parte do espetáculo ou de um bloco para outro bloco que não tem nada a ver. Neste caso, o que é que eu quero no espetáculo, que é basicamente a história da humanidade,
Não imaginas, ou provavelmente podes imaginar a quantidade de material, Informação, de claro. informação que eu tenho, de coisas que não podem ficar de fora, mas depois tu começas a ver tanta coisa que não pode ficar de fora. Há coisas que tu pensavas que é impossível eu não falar disto, claro que eu vou ter que falar, e que claro que não vou falar porque não há tempo. Depois também gerir o tempo, que eu não quero que seja muito longo, porque eu acho que o ideal no espetáculo é 1h10, 1h20. Eu já estou a fazer 1h30 no máximo, Pois. então mais que isso não. Mas acima de tudo, depois de ter isso tudo é que eu começo a escrever. E é muito perto da data de estreia. Não? Ou seja, ainda estás numa fase Estou a de escrever pesquisa? ainda este, estou a acabar de escrever. Não, isso já acabou. Isso já acabou. acabou? Não, também não sou maluco. Eu tive muitos meses a Mas fazer para os isso. dois, por exemplo... Não, para os dois ainda tenho para uma o fase outro, de pesquisa. neste caso... Porque só estreia em outubro. É Estreia na última semana de setembro, em Leiria. Sim. E não, nem eu vejo lógica a trabalhar com tanta antecedência, não para fazer um espetáculo de stand-up também que só faço uma vez por ano. Por exemplo, estou a meter os fogos da Austrália neste, que foi agora e está ainda a ser, e eu gosto de esperar mais pela escrita. E depois, durante o meu período todo de preparação, eu nunca escrevo, eu não escrevo. Eu acho uma perda de tempo isso. Com tanta antecedência e com tanta pouca dedicação, porque eu não me dedico a escrever com 6 meses de antecedência, é uma coisa a sério, porque eu sei que posso voltar a ela muitas vezes. Sim. Então o que eu faço é recolho muita informação, tenho montes de blocos de notas à mão, estás a ver? Isso tenho blocos inteiros. Andas E eu sempre tenho com caderno? não ando, é só mesmo em casa. Porque eu também não trabalho assim tanto na rua. Hoje tenho tido modelos diferentes, estás a ver? Quando eu fazia, eu diria até ao Memento Mori, eram espetáculos muito pessoais, era basicamente a descrição da minha vida, antes de ir para Londres, depois o meu ano em Londres. Então eu, quando decidi fazer o Memento Mori, porque queria fazer um espetáculo mais conceptual e com um tema Temático, marcado, sim, mudou a minha forma de trabalhar, porque deixou de ser as coisas que eu tenho andado a reparar ao longo do ano e o que é que aconteceu e como é que está a minha vida e o que é que eu acho disto, para ser o que é que há para saber Por disto. exemplo, no Momento Humor eu vi ao vivo na aula magna e achei que de facto notava-se a parte temática, mas ainda ias buscar algumas cenas, por exemplo, da atualidade. Sim, muitas mais no minhas, início. muitas minhas. Ainda algumas minhas, que acho que foi muito escolar, estás a ver? Exato, eu acho que ainda não estava bem, ainda não Sim, estava completamente temático. totalmente. Estes dois já vão ser Pá, completamente sim, porque temáticos. eu tirei-me completamente destes dois espetáculos. Tenho muito pouca coisa sobre mim, quase nada. E, porque há muita coisa para falar e mais interessante do que eu, estás a ver? E foi esse também o desafio que eu quis lançar, que foi eu quando decidi fazer o início ao fim e fazer a história da humanidade para trás e o que vem a seguir. Eu também devia aí uma oportunidade interessante para mim de estudar sobre tudo e de compreender melhor uma série de coisas, estás a perceber? Tu gostas dessa parte de, Eu de adoro pesquisar? isso. Eu gosto de estar sempre a aprender. Eu gosto de estar sempre a aprender e sempre a ver como é que posso usar melhor e às vezes interseccionar as coisas que aprendi aqui. E às vezes estou a escrever um beat e como estive a ler 2 livros sobre economia não sei quê, ou os maias, ou os aztecas, ou os incas, depois já é mais fácil para mim quando estou a aprender o Império Romano ou o egípcio, ir buscar coisas que se ligam. Então para mim começou por ser interessante na proposta. Eu achei, isto é uma proposta muito interessante para mim. E é uma proposta que vai me manter entusiasmado, porque é importante isso. Eu estou a fazer o 8º e o 9º solo este E quando ano. é que estás a tomaste ver? essa decisão de fazer 2 assim juntos num ano? Eu vou-te dizer, eu fazia um todos os anos, estás a ver? Sim. E eu sei que é difícil fazer um solo todos os anos, eu sei que é difícil. Exato. Mas eu já vinha fazendo isso há alguns anos. E eu depois achei, como é que isto pode ser mais difícil? 2 num ano, então eu vou fazer isso. Foi tão simples quanto isso, estás a ver? Foi o primeiro, eu quero desafiar-me mais, quero trabalhar mais, quero fazer coisas mais interessantes para mim, estás a ver? Mas, por exemplo, eu lembro-me que tu na altura acho que era o Jasuico Cortes, tu dizias que já estavas a planear esse espetáculo no anterior, que era o Sassetti, se não estou em erro. Portanto, Sim, eu faço sempre isso. ias sempre planeando, ou seja, já quando fizeste o Momento Mori, Sim, já já estava. sabia. Já sabias. Há 2 anos Aliás, que eu queria até fazer porque isto. Há 2 anunciaste anos. no final do Exato, espetáculo. exato. Mas Há 2 anos eu queria fazer. Há 2 anos Eu já. quando eu no London Eyes já sabia que ia fazer este em 2020. 2. Ok. Então já sabes o que é que vais fazer em 2022? Sei. Sei e as pessoas vão perceber rapidamente. Já te explico porquê. Não posso explicar muito, mas já as pessoas irão explico. perceber rapidamente. Mas onde é que eu ia? Traz-me de volta. Estavas a falar de. Não, a era parte esse processo. mais era esse processo. temática. Eu não tinha estado a falar com o Unas e ele dizia-me: tens sempre uma bala na câmara, não é? Eu gosto de ter sempre uma bala que já está ali para outra coisa, estás a ver? Quando estou a disparar uma, já tenho outra.
Mas é só uma questão de... Eu adoro isto, estás a ver? Cada dia que passa sou mais apaixonado pela minha profissão e eu tenho muitas ideias, eu não penso em mais nada, estás a ver? Eu sou um gajo que também trouxe este modelo, minha forma de trabalhar, de fazer as tours quando faço, de não gostar de estar muito tempo por uma série de motivos, o que me deixa tempo livre para eu me poder dedicar melhor e pensar melhor. Eu passo muito tempo a pensar, eu falo bem comigo, eu todos os dias tenho conversas comigo, estás a ver? Então isso é mais, vão-me surgindo ideias, estás a ver? E eu tenho esse hábito de sim, ter uma na manga, mas estava-te a dizer, queria fazer 2. Disse, o desafio é fazer 2. Pronto, já estou a fazer há 4, 5 anos. Ok. E depois comecei a pensar o que é que poderia, e queria que fossem 2 espetáculos que estivessem interligados, que fossem os 2 no ano, 2 tours, e que as pessoas pudessem ver só um ou só outro, mas quem vir os 2 tem uma experiência diferente e melhor. Isso vai-te E levar depois à tive loucura algum de tempo e fazer 3? cheguei diz? Vai-te levar à loucura de fazer 3? Não é isso que está previsto, não. Mas uma trilogia soa muito a sweet aos meus ouvidos, estás a ver? Eu já falei várias vezes sobre isso, trilogia. Já falei agora quando estava... Porque também tenho estado estes meses a preparar e para mim tenho trabalhado imenso, mas tem sido muito mais divertido do que propriamente trabalhoso. Eu não me queixo, estás a ver? Comecei por ler dezenas de livros durante as férias e de ver todos os comentários que existem no mundo quase sobre tudo, estás a ver? Não tudo, mas varri Primes, Netflix, HBOs. Então, eu estava sempre divertido e é um modo de trabalhar para mim excelente. Excelente, neste momento. Eu notei, por exemplo, já não sei se foi não foi o ano passado, terá sido 2018, esta ideia dos 2 solos, porque estive a pesquisar ver se mais alguém tinha feito algo deste género. Acredito que tenha, porque também não consigo encontrar tudo, mas por exemplo, o James A. Caster, que é um comediante britânico que deves conhecer, ele fez uma coisa que foi 4, quase, está no Netflix. Isso foi na altura, eu estava lá em Londres quando isso aconteceu. Basicamente ele tinha 3... Acho que foi assim, porque ele já andava a fazer até o Fringe Festival há algum tempo e ele lá já era um nome no mercado grande de Londres, estás a ver, o Acaster. E acho que ele tinha 2 ou tinha 3 e depois fez um original e a Netflix quis juntar aqui. juntou e emitiu. E eu nem sei porque eu não sou um grande fã do Acaster, por acaso, não acho grande graça. Por acaso gosto muito. Gostas? Gosto. Acho lento e os temas são miúdos normalmente, estás a ver? Sim. O que é que se foda ao chá? Sim, é completamente diferente de ti o estilo. Não, eu também comecei a... epá, eu gosto de ver um humorista que seja bom falar de qualquer coisa. Eu não preciso estar aqui a ter temas meaningful sempre, não é isso? Sim. Mas a maior parte das vezes eu preciso. E preciso mais humanidade. Por isso é que eu gosto muito do Jeffries, do Bill Burr, do Louis C.K., claro, do Chappelle, desses gajos. Preciso mais desse lado, estás a ver? E ele parece mais... Já não acho muita graça ao humor em que eu sou um parvinho e não consigo fazer isto. Percebo. E não consigo usar o chá porque está fechado e é difícil. Epá, foda-se, usa uma tesoura mesmo. Não há paciência para esse tipo. Eu não tenho cachorro mesmo. Mas a minha ideia aqui era, por exemplo, eu vi os 4 e ele vai ligando uns com os outros. Ou seja, vai surgir essa oportunidade aqui, por exemplo, de fazer callbacks no segundo para o primeiro, coisas desse género. Há aqui, já pensaste tipo nas oportunidades? Tenho o maior callback da história do stand-up. Já pensaste nas oportunidades que podem surgir? Claro, ando a pensar nisso há muito tempo e já tenho muita coisa. Eu também não quis exagerar porque há pessoas que se calhar apesar da segunda tour do É o Fim ter imensos espetáculos já esgotados com um ano de antecedência que eu não estava à espera que isso acontecesse e o que me diz mais ou menos a minha experiência é que grande parte das pessoas que compraram o primeiro vão comprar para o segundo. Mas eu não queria de todo que fosse essencial. Eu quero que uma pessoa possa até porque há pessoas que estão em Portugal em alturas que podem ver um e não podem ver outro. Então, se perderem o primeiro ou se perderem o segundo, podem perfeitamente, ou se não conseguirem ver o segundo, podem perfeitamente ver só um deles. Ou seja, não estou a exagerar também muito nisso, mas há situações que sim, mas acima de tudo tem mais a ver com uma ideia, estás a ver? Eu não preciso de criar um callback de uma piada ou fazer uma setup de uma piada e dizer, pois eu cá vi isto em outubro. Eu não preciso fazer isso para os espetáculos estarem profundamente ligados. Tem muito mais a ver com o tom, com a intenção, com a ideia geral do que é que eu percebi disto tudo, o que é que eu tenho para dizer, isto está bom, está mau, vamos para melhor, vamos para pior, eu sei. Mas, por exemplo, estavas a dizer que precisas de ver comediantes assim que tenham mais essa parte da humanidade. No sentido deles, estás a de mais velhos também, sabem mais coisas, passaram por mais merdas, mas sim, que me façam preocupar com eles.
e que me faça... Eu gosto da Mas cabeça das eu acho pessoas. que há, exato, eu acho que há aí uma coisa importante em cada um deles, que é também, para além de darem sempre a perspectiva deles, também acabam por falar sempre. Também o stand-up deles é um bocado também sobre eles. Sim, Ou seja, muito. agora neste, tipo, tendo em conta que não que vais fazer uma coisa mais temática, e tu próprio disseste que estás-te a afastar Sim, nestes dois, isso, sim, não completamente. vai ser muito aproximado àquilo que se calhar esses teus ídolos, por assim dizer, fazem. Como assim? Ou seja, porque Mas estás tu a fazer uma disseste... cena temática, certo? Se me estou a afastar. Estás-te a afastar de Qual é a ti pergunta? Eu não próprio. percebi, não percebi. É isso que estás a dizer? Se estás a dizer se eu me estou a afastar Não, deles? isso foi o que disseste. É tipo, Eu estou-me a afastar, eu afastei-me a mim próprio deste é espetáculo, no isso. sentido. Mas, por exemplo, eu tenho o que eu acho das coisas, já não é tão afastar-me. Agora, Sim, é quando isso. digo afastar-me, não é tanto o que é que eu tive a fazer, ou aconteceu-me isto, ou tenho. Não, não. Há demasiados temas para serem falados. E muitos deles são piadas e são pontos de vista como eu acho que as coisas aconteceram, outros como deveriam ter acontecido. Ah, e outras é a minha opinião. Por exemplo, apesar de ser a história do mundo, tenho um beat sobre os transexuais nos Jogos Olímpicos, e isso é a minha opinião, que eu vou deixar para quem vir o espetáculo vai ficar a saber a minha opinião. Sou eu que estou ali, não é? Sim. E é declaradamente a minha opinião, mas também é a minha opinião quando eu falo de religião, Mas, irei falar, parte sempre de um princípio meu, de uma cultura minha e de um background meu, que é, os meus pais foram testemunhas de Jeová, eu sou ateu, as pessoas já sabem isso. Eu não consigo tirar, quando vou abordar a religião, eu não consigo tirar a mim. Agora, quando digo retirar-me é isso, é do corriqueiro, estás a ver? O dia-a-dia, ou fui ali e aconteceu isto. Ou, não, isso não. ligas os transexuais que estás a dizer esse Aham. beat ao início do mundo? Não, ligo aos Jogos Olímpicos na Grécia, antiga. Ok. Gostaste? Gostei. Por acaso não estava à espera Sempre da. meti um dia de pressão. Não, acho um tema muito, muito interessante, os transexuais nos Jogos Olímpicos. Este ano é ano dos Jogos Olímpicos. Nós Pois é. vamos ter situações muito engraçadas de ver na televisão, com pipocas. E eu acho que esse beat é engraçado de surgir neste show, que é ano dos Jogos Olímpicos, e as pessoas que virem vão ver certas categorias dos Jogos Olímpicos com outros olhos. E pronto, mas sim, lá está. Não era vamos isso. revelar mais. Não, né, não, não, Pedro? não, não. Tu tens uma opção muito clara, que já disseste isso em várias entrevistas, de não testar material, ou seja, não fazes aquilo que a maior parte dos comediantes fazem, que é ir aperfeiçoando o texto, Uhum. até mesmo pelo aquilo que disseste há pouco. Tu que. Não, eu vou aperfeiçoando o texto, não o faço à frente de outras pessoas no palco. Como é que aperfeiçoas o texto então? Eu e o meu computador. Só. Vais lendo várias vezes Eu não portanto, sou muito de reescrever. Eu lá está, quando eu me sento, e eu sento-me 2 meses antes da data de estreia, nunca antes. Quando eu me sento para escrever, eu tenho muita coisa, tenho muitos blocos à minha frente e tenho a minha cabeça eu preciso despejar aquela merda para algum lado, estás a ver? Tenho a cabeça cheia de coisas horrorosas. Eu hoje tive um pesadelo. Claro, o meu último beat que escrevi ontem à noite tinha a ver com crianças mortas que os chineses comeram numa altura de seca. E essa é a reação que eu quero. Porque é uma característica que este espetáculo vai ter. Epá, eu agora, eu vou fazer 40 anos por coincidência na data de estreia. Epá, eu vou falar para adultos agora, E o mundo é agressivo. Pá, caralho. O mundo é muito agressivo. 13 de fevereiro? Eu tive que escavar bem fundo em todos os temas e eu encontrei coisas horrorosas. E eu vou partilhá-las com as pessoas, eu não vou guardar isto para mim. Então, este espetáculo tem essa característica de... Eu não fiz nada por isso, mas há coisas brutais que o homem fez a si próprio, ou que a natureza fez ao homem, e pronto, e vão lá estar todas. Eu não vou... Acho que é o espetáculo com temas mais de... Mas já aconteceu, e não fui eu que fiz, estás a ver? Foi um mundo. Mas a minha questão ali sobre o testar material. Mas só para isso terminar, isso da escrita, não é? Diz. Pronto, 2 meses, sento-me, eu sei perfeitamente o que é que eu quero dizer em relação aos transexuais nos Jogos Olímpicos. Eu sei, eu já li muito sobre isso, eu já formei a minha opinião, já mudei de opinião, se calhar, a meio do processo, depois fui ver mais não, ok, afinal era assim, ou afinal é mais assado. E eu depois, quando passo esse processo de me informar, que agora também mudou a forma de trabalhar, se o espetáculo é temático, eu passo uns meses a ler e a ver coisas sobre esse tema. Então, quando eu me sento, eu sei mais ou menos o que quero dizer. E depois é uma questão de eu me sentar e colocar piadas ou pontos de vista ou teorias naquele tema. E não há nunca a cena tar com a folha branca. Isso não existe. Não. Mas E depois, pronto, é isso.
Epá, eu vou-te dizer uma coisa. Eu sei que ninguém faz isto. Eu sei. Era isso. Eu estive à procura mesmo de ver se comediantes americanos, ingleses, alguém fazia isto. Yeah, mas eu Confesso que sou não feliz encontrei. assim, estás a ver? Eu preciso de coisas para mim também. Eu preciso de um certo entusiasmo que me leva a criar e a ter vontade de criar coisas. Mas acho que não terias esse entusiasmo se antes fosses, por exemplo, a um bar. Não, mas não tem nada a ver, dizer mano. Eu vou-te dar uma cena de luz e de som neste espetáculo que as pessoas. Só isso vai chegar para valer o preço do bilhete. O que é que eu tenho num bar com 20 pessoas que estão ali a beber um copo? Que conclusões é que eu tiro de uma atuação num bar para depois ir pegar nisso e ir fazer uma sala com meios técnicos para 1000 pessoas? Não tem nada a ver, meu. Eu não tiro. Se for preciso, é quase contraproducente. Mas, por No exemplo, sentido em que eu vejo pessoas diariamente a perderem confiança porque estão em sítios de merda a fazer beats que já fizeram 1000 vezes, que já funcionam, e depois eles já estão fartos. E há um dia corre pior, e eles pensam, isso, que se calhar não é tão bom. Eu, mano, quantas vezes mais vais fazer isso para saber se é bom ou não? Epá, e para mim, eu gosto de trabalhar assim, meu. Eu não vejo nenhuma arte. Isto para mim, eu adoro esta arte, adoro a maneira como nos dá liberdade total e a maneira como mete 50 mil pessoas num estádio para ver um gajo com um microfone na mão, estás a ver? E eu não vejo nenhuma arte, eu não vejo nenhum CD em que a malta vai lançando músicas e diz gostam mais aqui, mais uma rocalhada, então vou misturar, vou recompor. Não vejo quadros a perguntar mais amarelo, mais vermelho, gostam mais coisas, então vou... Eu não vejo isso em arte nenhuma. E o stand-up é uma desculpa para as pessoas ou trabalharem menos, ou isto é por experimentação agora. Mano, eu adoro a minha maneira de trabalhar. Eu sei que as pessoas não trabalham assim, mas isto é real deal comigo. Eu, quando estreio o espetáculo, aquilo é o que eu valho. Não é porque andei a testar e as pessoas, e um médico, um carpinteiro e um mecânico me disseram que não gostavam. Imagina se as pessoas trabalhassem assim nas suas profissões. Um cirurgião não pede opinião a ninguém, um dentista não pede opinião a ninguém, um carpinteiro não pede opinião. Porque é que um humorista há de pedir opinião? Porque os humoristas normalmente têm uns medos e têm ansiedades. E será que eu sou engraçado? E, eu tenho isso tudo também. Eu tenho essas dúvidas também. Tenho os medos como todos têm. Mas eu prefiro, foda-se, sentar-me e pensar o que é que eu quero dizer. E se eu estou a achar graça, eu vou... Porque eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz. O que é que eu acho graça? Eu acho graça a isto. Vamos esperar que mais gente ache graça a isto. Então não é hora. A verdade é que eu nunca fiz isso. Eu, quando estava em LX Comedy Club, eu fazia o meu beat para a temporada de 15, 20 minutos. Eu não mudava, nunca. E por eu fazer tantas vezes isso em LX Comedy Club, foi aí que eu percebi nessa altura, tipo em 2014, pensei assim, pá, então, mas se andamos a fazer estes tipos de espetáculos de estrada, com amigos, em que cada um faz 15 minutos, e eu via, e sei que a malta vai mudando habitualmente quando faz isso, eu pensava, pá, eu faço 3 temporadas ou 4, depois tinha um beat de 1 hora, não é? Fazíamos 15, 20 minutos cada um. Sim. Pá, se eu não mudei esta merda, se eu escrevi isto originalmente para estas temporadas, se não mudei, o que é que me impede de escrever 1 hora de seguida? O que é que me impede? Nada. Então comecei a fazer isso. Epá, são tantos motivos que me levam a fazer isto, estás a ver? É muita coisa, é muita coisa. Eu gosto desta minha maneira de trabalhar, gosto do entusiasmo que me provoca, gosto da dedicação que me faz ter nestes últimos meses que está a chegar a data de estreia. Eu nunca teria essa dedicação para escrever 10 minutos e ir ali a um sítio fazer esses 10 minutos. Não me aplicaria como eu me aplico assim, estás a ver? Porque assim é foda-se, isto tem que ter graça mesmo. Sim. E obriga-te a seres mais honesto contigo, sabes? E principalmente no humor negro, se é que isso existe, há sempre essa. Mas digamos no humor negro, e tu já referiste em várias entrevistas a isso, que no início foi muito difícil começares, porque precisaste de Sim. quase encontrar o público e dar a entender às pessoas que eles podiam rir daquilo, que não era crime rir-se daquilo que estavas a dizer. Achas que por causa disso pode existir algo. Ou seja, o público se calhar encontrou-te, não é? E ficou bastante fiel, até porque se nota nos teus espetáculos que o público gosta e vai e adere. Achas que isso deixou se calhar um bocado confortável também para poder estar nesse panorama? Claro, isso é que era o principal para mim. Isso que estás a dizer é ter um público para trabalhar. Mas, por exemplo, achas que outro comediante, o Luís Franco Bastos ou o Salvador Martinha, poderiam fazer exatamente a mesma coisa que tu e Não faço resultava? ideia, não faço ideia. Nem quero estar a falar de outros humoristas, ainda bem que deste o exemplo de 2 amigos. Pois, também. Mas eu não quero estar a falar do trabalho de ninguém, até Sim. porque eu não conheço as motivações. Eu estou muito isolado. Por acaso, eu não tenho praticamente amigos humoristas. Falaste em 2, mas juntaria mais 3 ou 4. E os que tenho, nós não falamos quase de humor. Eu prefiro esta minha. Eu vivo muito isolado nas minhas cenas que quero fazer. Eu não sigo quase ninguém assim nas redes sociais. Pá, foi uma maneira que eu escolhi de
pá, de me isolar e de me concentrar naquilo que me interessava mais e que me fazia feliz. Eu prefiro nem sempre estar a conhecer. E agora, por acaso, está a ver uma fase. Tenho ido aí a uns comedy clubs que estão a surgir e tenho visto malta nova que eu curto. Tens ido onde? Não, tenho ido, fui ao Maxime, fui a um cá ali no Trindade, numa Ao cave. Trindade, sim. Vi uma malta nova, miúdos giros estão a começar e curti. Muita gente também conhecida que estava lá, conhecida já de malta que já Sim, tem o sim. seu solo, o primeiro, o segundo, o terceiro, que vai ver e que faz também 5 minutos, 10 minutos. E eu gosto muito dessa. Tenho ido para ver o que é que há, para estar mais bem informado. Porque agora também estou a acabar o meu período de reclusão, estive em casa fechado muitos meses. E estou a ver o que é que há, mas isto para dizer o quê? Epá, cada um. Eu acho que as pessoas podem montar o seu modelo e com tempo e delinear o que é que querem fazer para a sua carreira. Qualquer humorista, olha, eu gosto mais de fazer rádio, eu gosto mais de fazer televisão, eu quero fazer espetáculos ao vivo. E tudo é possível. Eu simplesmente queria, sempre quis ter uma quantidade porreira de público que consegues trabalhar. Porque é isso, é bom saber que eu posso tirar 6 meses da minha vida para me dedicar a um espetáculo, que esse espetáculo vai ter público, eu posso fazer investimentos de luz, de iluminação, de cenário, de milhares de euros que faço porque sei que posso fazê-lo. Esse conforto, epá, foi tudo o que eu quis para trabalhar. Porque acho que do ponto de vista do público, eu acho muito mais interessante verem-me uma vez por ano, neste caso deste ano 2, mas verem-me uma vez por ano e saberem que eu tive-me a dedicar àquilo, que eu não estou a fazer televisão, não estou a fazer mais nada, felizmente, porque não quero, nem quero fazer tão depressa. E eu tive-me a dedicar a isto e é algo que eu preparei até ao último pormenor, o melhor que eu pude fazer, porque elas tenham uma boa noite, estás a ver? É só o que me interessa. São pessoas que têm o bilhete há muitos meses, são pessoas que têm uma expectativa grande de deixa lá ver o que é que o Rui fez este ano, e eu tenho essa mesma expectativa grande todos os anos, estás a ver? De criar uma cena diferente, uma cena que faça valer o tempo das pessoas, acima de tudo. Qual é que achas então que é, tendo em conta isso que já explicaste, não te está material, qual é que é o papel dos comedy clubs então na... Não, mas isso é só a minha maneira de olhar para as coisas, estás a ver? É só a minha maneira e não quer dizer que eu não possa gostar de fazer Mas achas no futuro. que é importante até para uma Claro, indústria de comédia óbvio, claro, existir, não é? claro. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que fazem. Todos os meus ídolos detestam o material. Exato. É só a minha maneira de ver as coisas, estás a ver? Eu não penso menos de um humorista por ele fazer testes e tal, nem pensar. O Ricky Gervais farta-se de fazer previews e agora se fartou de fazer previews em Londres do Supernature, percebes? Acho isso. E eu percebo isso, só que isto é uma adrenalina também para mim, percebes? É uma adrenalina que me mantém entusiasmado e que me obriga, aquilo que eu estava a dizer, a ser mais honesto. Isto tem mesmo piada? Ou eu estou cansado, tenho sono, são 4 da manhã. Ou eu estou numa que já estou a achar piada a tudo e não estou a ser rigoroso. Isto obriga-me a... E às vezes engano. Só que eu não me estresso muito com estes enganos. Também, eu nunca mudo muito nos espetáculos. Às vezes tiro um bloco ou porque o espetáculo está comprido demais, como foi o caso do Memento Mori, tinha tempo a mais, e eu tirei um bloco ou 2. Ou depois ali em palco eu vejo... Isto não está a fazer tanto sentido, ou eu não me sinto tão confortável a dizer isto ou aquilo e tiro de um para o outro, mas são... Repara, são detalhes, fine-tuning, estás a ver? Claro. Então, não é que eu esteja a ter um insucesso brutal com esta minha maneira de trabalhar, compreendes? E preferes ter esse fine-tuning ao longo do Sim, porque é rápido. Normalmente é 2, 3, que também não muda muito a experiência de quem vai ver o primeiro para o último, não muda muito. E é ali uns toquezinhos só, pormenores, isto aqui não vale a pena dizer mais, estás a ver? Esta piada já fechou bem, malta. Porque depois, apesar de eu ensaiar bastante, como quero dizer, isto fica mais assim, como é que eu me sinto acima de tudo para dizer isto, que estou mais irónico, estou mais confiante. Como é que faz esses ensaios para ti? Nada, é ler em voz alta e normalmente é o que eu sinto. Não é o que é mais engraçado, senão estava sempre a fazer macacadas e caretas, estás a ver? Não é em frente ao espelho, é só dizer... Eu imagino-me na sala, mas eu faço isso... Mas estás tipo o quê? Eu imagino tudo, eu imagino tudo o que vai toda? acontecer. Sim, faço isso várias vezes, claro. Então se eu não fizesse a hora toda, ainda por cima 1h30... Não, mas para ti, tipo, sozinho? Claro, tem que ser. Até porque quando começas a saber bem o que estás a fazer, a falar, e as coisas já estão a fluir bem... Aí é que começa a vir a naturalidade, qual é a maneira mais natural de abordar esta frase, ou aqui estou mais voz mais alta, mais baixa, mais irónico, mais não sei o quê. Às vezes nessa fase é que aparece essa certeza. E depois o resto é em palco. Às vezes é exatamente, fiz mesmo bem como eu pensava, às vezes talvez possa ficar melhor de outra maneira.
Mas eu também tenho muito cuidado com a parte do texto, que tem duas bases para mim, a piada, claro, e a intenção. Às vezes há partes dos meus espetáculos que as pessoas não se estão a rir, porque eu preciso daquilo para dizer alguma coisa, ou porque vou precisar mais à frente, ou porque preciso de uma transição, ou porque é algo que eu quero deixar explícito, que é a minha opinião, o que seja. Mas isso é as duas coisas principais. Para fechar este tema de testar material, tens algum receio de que, por exemplo, alguns ângulos que uses, até porque dentro do humor negro há sempre alguns temas que costumas abordar, por exemplo, sabe, cancro, violação, há sempre alguma coisa sobre isso, que de alguma forma ao longo dos teus shows possas estar a ter um ângulo parecido, Yeah. que depois torna-se se calhar um bocado previsível, alguma coisa desse Isso foi uma género. grande preocupação, estás a perceber? Mas isso é normal quase todos os anos, mas especialmente, imagina, neste primeiro espetáculo, claro que tenho falado da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, dos nazis, e já fiz imensas piadas sobre isso na minha vida toda, então é encontrar ângulos que eu tenha. E às vezes é lixado, porque já são alguns espetáculos e eu esqueço-me. Pois é isso. Às vezes eu já fiz uma piada parecida, ou já fui a este Vais ângulo. ver os teus espetáculos? Não, eu não vejo nunca nada. Ah, Eu vejo o meu espetáculo uma vez com sacrifício quando vem do editor. E eu digo, tá, nunca mais. Pá, eu não sou de olhar para trás, estás a ver? Não sou nada. Estou sempre a olhar bem para a frente, então não. E nem vejo para. Eu nem gravo o primeiro e o segundo para me ver. Eu nunca fiz isso. Aquela cena dos gravadores em cima sim. do banco. Ei, foda-se, eu nunca tive um gravador na vida. Eu quando eu faço o que eu acho, estás a ver? E eu saio dali, eu quero curtir a minha vida, mano. Eu não percebo, pronto, cada um faz o que quer, mas já sair e depois vir ouvir para casa, aqui riram-se mais, aqui não se riram, vou tirar isto. Mano, relaxa, caralho. Se calhar correu-te mal nesse dia, relaxa, faz mais uma vez. Sabes, eu não consigo viver, eu não consigo ter essa relação com o stand-up. Isto é uma coisa que eu dou tudo o que tenho naquele dia e tudo o que tenho na preparação. E depois preciso também do resto do meu tempo e preciso do resto da minha vida. Não é de vir para casa ver o show. Pá, não. Mas lá está, notas, por exemplo, que agora no Memento Mori, se calhar alguns ângulos foram assim parecidos ou alguma coisa. Por exemplo, eu em alguns beats do Memento Mori achei algumas coisas Tinhas que parecidas me com. dizer para eu ver assim. Pois agora também já não me lembro. Não, tinhas de dizer para eu dizer assim, se calhar tens razão. Mas eu acho que isso é normal também. Acontece-me com Pá, é outros uma comediantes, fuga sempre por exemplo, que eu achar alguma coisa, a punchline previsível, assim. Mas eu Yeah. acho que neste caso, não tendo essa parte de estar material, pronto, entre aspas aqui, como já discutimos, se calhar esses pequenos pormenores é que depois, não tendo o feedback do público, pode Claro, existir aí isso é que perigo, toda a não é? gente o faz, não é? O maluco aqui sou eu não estou a dizer que eu estou certo, estás a ver? Estou só a dizer que tenho esta visão romântica porque isto também me agrada mais, me faz entusiasmar mais pelo meu trabalho, estás a perceber? Quando eu acordo e olho ao espelho assim, nice, man, não testas os teus textos, nice, gosto deste gajo, curto, este gajo é meio maluco e o caralho, mas eu gosto da pinta deste gajo, não testo, sabes, gosto do que vejo. E se andasse aí a testar ia perder um bocado do meu mojo, acho eu, ia perder. Até porque eu não gosto de fazer isto assim tantas vezes, estás a perceber? Eu farto-me das minhas piadas, mano. Eu farto-me. Eu não sei porque é que eu começo a deixar de achar engraçado. Já disse 1, 2, 3, 15, 20, 25. Foda-se. Já chega. Perde flavor, para mim, estás a ver? Claro. Parece que começam a. Que já tive. Imagina, eu passo tantos meses a aprimorar a piada ou o pensamento ou o drive que eu quero levar para ali no computador. Depois, as primeiras vezes que resultam, como eu não testo, pá, é do caralho para mim. É uma adrenalina muito, muito boa. E depois isso, a partir do, sei lá, do 30º, eu não faço mais de 30 nunca, porque, pá, eu tenho a experiência que eu quando começa 28º, 9º, 30, 31, eu... Parece que não sei contar. 31º. Eu começo a ficar cansado e não sei o quê. Então, eu tenho 25 agora nesta... 25 na São primeira? 25. Okay. Está fixe para mim, assim, e eu acho melhor, pá, também não queria... Eu conheço-me, estás a perceber? Eu conheço-me. Então, eu não quero estar a marcar mais datas para depois estar a fazer umas que eu sei que vou estar cansado. Prefiro que as pessoas me vejam... Bem. Pá, no melhor que eu posso estar, Vamos falar sobre o Jim Jeffries um bocadinho. Tu sempre referiste o Jim Jeffries como uma referência para ti. Principalmente, ele também é um bocado maluco, não é? Não, vocês nem, a maior parte das pessoas não sabe o quão maluco é o gajo. Meu, porque... nós já falámos por acaso uma vez dele no podcast com o Manuel Cardoso. E na altura lembro-me de que passei um certo deves conhecer de certeza, que ele
foi agredido em palco uma Yeah, vez, yeah, depois isso é bem voltou. antigo. Já foi Isso já é... em Inglaterra, na altura. Sim, eu vi-o a primeira vez no Fringe. Mas queres pôr o beat? Não, Ah. já passei no outro, não vamos... Não, estou a dizer o dois. teu. Sim, Yeah. mas ia-te pedir primeiro que explicasses porque é que escolheste este beat. Ótimo. Epá, eu escolhi... Quem me dera ter sido eu. O que tu me disseste é meio difícil para mim. Eu não costumo ter exato. essa coisa. Eu gostava. Piadas, sim. Agora, um beat, eu adorava ter escrito isto, acho que nunca me aconteceu. E eu posso adorar, pá, genial. Mas é difícil um beat é inteiro uma eu ter coisa tão identificação grande, para não é? eu dizer, adorava mesmo que fosse meu. Agora, piadas acontecem Piadas muitas vezes. assim curtas, Sim, piadas, one-liners. sim, ou uma lógica qualquer, ou um ângulo. Sim. Caralho, grande ângulo. Isso sim. Este, pá, eu escolhi este beat porque, sim, adoro este beat e principalmente eu vi ao vivo este beat, pá, em 2008, salvo erro. E era quando ele estava para ir fazer o seu segundo ou terceiro show no Fringe. Ele começou 2, 3 anos antes lá e era muito agressivo o Jim Jefferies no Fringe, muito agressivo. Em 2007, 2008, 2009 e 2010 viu lá nesses 4 anos que não se chamava I Swear to God, chamava-se Hammered, um espetáculo que ele tinha. E esse beat estava nesse espetáculo, no Hammered. E eu achei na altura, e hoje em dia a cena dos ateus, stand-up comedians ateus, já está um bocado, eu não diria banalizado, porque eu não acredito que isto seja uma opção das pessoas para, sabes, para ser cool e para fazer um beat, acho que devem mesmo ser, mas já não é uma novidade, não é? Mas na altura isso era bastante, não diria fresco, mas não havia muita gente a fazer de forma tão cáustica, estás a ver, como é esse beat. Então vamos ouvir este beat de Jim Jefferies no I Swear to God. Exatamente, é do show I Swear to God, da HBO. E vamos escutar aqui o beat que o Rui escolheu. I'm not worried about dying because I'm an atheist, right? Now, I know that this is a Christian country and I stand up for your right to be religious, but please know that you're wrong, right? Please know that you're living in a fantasy land and that after you die, nothing happens. Stop being a fucking child, right? Like, I'm not scared of dying because I'm an atheist. I know I'll just rot in the ground, right? I won't even know I'm dead. You want to know why? Because I'll be fucking dead. Religious people worry because they believe in heaven. If there's a heaven, there has to be a hell. And everyone who's read that book knows that you've done enough shit to go to hell, right? And that makes it very stressful on your deathbed, doesn't it? No one want to prick you out going, this isn't going to be good. Hey? I don't want to go to heaven. I don't even want the option of heaven. I don't want to exist in a conscious state for the rest of eternity, constantly thinking. I don't like thinking as it is. Where's my passport? Can't punch women in the face. Rui, e porquê é que escolheste Jim Jefferies para falarmos aqui? Olha, ainda bem que... Não foi combinado este Não, é curioso porque... eu quando vi o gajo lá em Edimburgo, eu estava um bocado desgostoso, estás a ver? Eu tinha comecei tudo, desisti de tudo em 2005 para ser humorista e tal, e depois formei um grupo de humor que era os Alcoólicos Anónimos, Salvador Martinha, Zé Beirão. Exatamente, Alex Romão e João Miranda, e fizemos 3 sketch comedies e foram quase praticamente 3 anos muito nice da minha vida, mas era nessa altura que nós fazíamos sempre 5 minutos de stand-up nas sketch comedies que fazíamos. E eu tinha noites do caraças, as pessoas curtiam o meu humor, ou tinha noites que vinha mais amigos do Zé Beirão ou de Salvador, ou de não sei o quê, e era lixado para mim. E depois estávamos também numa fase de cansaço de grupo, 3 anos juntos a debater sketch, eu queria sempre merdas mais cáusticas, mas eles não. Então... eu quando fui a Edimburgo e vi o Jim Jefferies pela primeira vez, eu estava quase se calhar vou desistir disto, se calhar de facto não há assim tanto público para este humor mais agressivo e eu ando-me a enganar. Estava cansado também, foda-se, queria ter noites normais, de chegar e ter malta que curtisse e eu só o meu skill definir, sabes, se podia fazer isto ou não, e não, tipo, as pessoas chatearam-se que eu disse não sei o quê. O que era legítimo para essas pessoas também, estás a ver? E eu depois vi o gajo, e o gajo era de uma agressividade quase que nem fazia sentido hoje em dia ter, estás a ser? Sim. Era quase grotesco em muitas cenas, mas era um festival e está aqui um gajo da Austrália e ele estava sempre bêbado, estava sempre hammered, por isso é que se chamava assim. Depois eu encontrei o gajo numa noite lá num bar, estive a ver uns shots com o gajo e ele disse, tens que ir ver o meu show de best-of. Com ele? Okay. Sim, mais que uma vez lá em Edimburgo. E o gajo, tens que ir ver o meu show de best-of, fui ver o show de best-of do gajo, que ele fez tipo um show extra que ele estava a ter sucesso, e fiquei completamente apaixonado e achei que está aqui um gajo muito mais agressivo do que eu, ia fazer cenas, e isto é possível, ele já estava em salas de 400 pessoas. A vontade E aí eu quando voltei em setembro,
Isto foi em 2008 e eu, em vez de desistir ou de esmorecer, pá, fui à Radical falar na altura com o Xeri e fiz o Black Label e o Preto no Branco e começou tudo. Basicamente, então há esta ligação forte, estás a ver? Ele sem saber, eu se não tivesse visto o espetáculo do gajo, eu não estava aqui agora sentado, quase certeza. Lembras-te do que é que falas com ele ou estavam Não, ele estava todo fedido. Ele estava todo fedido, eu também estava pá, à noite já no Fringe, em que acordas, estás a beber desde 1 da tarde. Mas não, foi só circunstancial, até porque eu na altura não tinha muito para lhe contar, estás a ver? Mas acho que sou comediante em Portugal. Não, nem nada falaram disso, meu, não, nada disso. Não Eu não foste sou esse. esse gajo, eu não gosto, eu não sou nome, eu não sou esse gajo. Ok. E ainda agora, quando em Londres, às vezes coisas, eu não digo que sou humorista sequer, e se me cruzar com alguém, eu não gosto de. Eu também, quantos shows? 7. Eu não curto, pá, eu faço o máximo desse tipo de conversas, sinto-me um ducho, é que estás a ver? Sim. Então nunca digo nada. E depois, mais 1 ano ou 2 depois, também encontrei lá, até tirei uma foto com ele, que nem sei onde anda, e falámos mais um bocadinho, mas sim, está explicado. E quantos comediantes é que podiam ter sido? Já falaste aqui É de isso, alguns. os outros que eu disse. Bill Burr, excelente mesmo, adoro o Bill Burr, mas eu gosto dele como pessoa, estás a ver? Eu curto o gajo, eu Aquela agressividade preocupo-me também. com o bem-estar dele, estás a ver? Eu tenho essa relação com os humoristas. Eu adoro o Anthony Jeselnik, eu vi-o em Edimburgo há 2 anos, adoro. Faz ao Fringe todos os anos? Não todos, Mas- mas já fui, sim, Muitas mais vezes. 10 vezes pelo menos, sim. E é fixe ir. Também já atuaste no Fringe, atenção. É pá, sim, sim, acima de tudo. Ainda não tinha dito E isso ainda na não voltei introdução. desde que fui lá atuar por acaso, e este ano vou voltar ao Fringe, para ver só. Mas vi o gajo, adoro, mas eu não me preocupo com ele. Estás a perceber? Eu preocupo-me com o Louis C.K., eu preocupo-me com o Bill Burr. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu quero que eles Não te estejam. preocupas? Não, eu não lhe desejo mal, mas eu quero mesmo que o Bill Burr esteja bem, estás a perceber? Esse que coisa, filha dele, e o cão, e como é que está assim com a mulher. Porque eu gosto do gajo, estás a ver? Eu gosto da cabeça dele. Para mim tem sempre a ver com isso. É a cabeça dos gajos que eu me apaixono, estás a ver? Eu adorava não. Adoro, vi o Louis C.K. agora quando ele veio cá, adoro a Portugal? cabeça de Louis C.K., sim, quase que chorei quando ele entrou, estás a ver? Foda-se, Louis C.K. Foste em que dia? Fui logo na primeira hora. Ok. Numa data extra que eles meteram antes, eu fui aí. Pois, se calhar, E não sei se foi a mesma. adorei vê-lo e como sempre, acho um gênio do stand-up, um gênio. Só daqui a muitos anos vamos perceber, acho eu. Pois. Se bem que felizmente para ele muita gente já percebeu que é muito útil, é um gênio, a maneira como ele chega e tem toda a gente. E o gosto e o sumo das palavras que ele usa e a graça natural que ele tem, que é um javardo e há... Gostavas de ter tido a oportunidade de ter sido MC numa destas? Não, eu tive a oportunidade, mas Convidaram-te? Sim, mas não faz sentido para mim estar a abrir outros humoristas, nenhum sentido. Sejam eles de que nacionalidade forem, não é um Nem o fator... Louis C.K.? Não. Nem o Luís C.K., nem o Jim Jeffries também, que provavelmente poderia ter acontecido, mas isso não faz sentido para mim. Não Podia faz ter sentido. acontecido Jim Jeffries? Não me quero estar a adiantar, mas sim, isso existiu. Fico desconfortável a falar disto, estás a ver? Mas respondo da seguinte maneira: não é confortável para mim abrir ninguém no mundo. Ninguém, eu não me vejo nesse papel a abrir ninguém no mundo. De MC, portanto, é isso. Não, eu posso fazer uma noite tipo meia hora cada um. Agora, tipo, estar a fazer 5 minutos porque vem um gajo que é inglês Ok. e nós vemos na televisão. Eu não tenho nenhum complexo de ser português, estás a ver? Nenhum. Eu não tenho nenhum complexo de fazer isto em português. E eu nunca sinto, só porque um gajo está numa indústria melhor e é assim a vida, não penso sequer nisso, estás a ver? Que nós vemos na televisão, eu não me sinto automaticamente inferior a esse gajo por isso, estás a perceber? Estou a perceber. Então eu não me coloco nessa posição. Pá, eu não faço isto há 1 ano ou 2, nem tenho um sol nem 2 para estar a abrir ninguém. Percebes? E eu sei que é arrogante, mas eu não dormiria bem por isso. Ok. I'm all about dormir bem. O Jim Jeffries, não sei se ele ainda. Se este programa dele, o Jim Jeffries Show, ainda está no ativo. Por acaso não. Eu não sei, não eu ando tenho muito acompanhado. desligado. Eu ando desligado e eu nestas fases nem vejo muito stand-up nem nada, que gosto de estar sabes, no meu universo. Mas não sei, não faço ideia. Nesta altura não. Não, consumes podcasts, nada, eu não vejo nada. Mas, Só mas noutras alturas costumas Pouco. consumir? Pá, pouco, muito pouco. Pouco porque eu acabei de fazer o Memento Mori e eu comecei a preparar este show, estás a ver? Tirei Ok. ali... Claro que é uma preparação confortável, não me queixo. Estou de por férias, viajo, levo os meus livros, levo o meu portátil, eu não estou... Percebes? Mas Estou bem, vês coisas pontuais, por exemplo, o Sol do Chapéu que saiu. Claro, coisas Ele assim saiu. muito grandes, sim. Agora Faz bem, desligo-me não é? um bocado de notícias, podcasts... Ok. yeah.
Não tens tu já falaste disto há pouco, da televisão, que não ambicionavas ter nada agora voltar. Não tenho tempo, mano. Eu não tenho tempo. E eu agora, acabando esta tour, eu quero dedicar-me logo a seguir. próxima. Começa o show em setembro, estás a ver? E é de 2022, não é verdade? Sim, não há data agora. Eu agora não tenho data, eu sei o que é que eu vou fazer, mas eu, em termos de... Porque eu vou terminar a tour em dezembro, quase no início de dezembro, eu vou precisar descansar um bocadinho. Porque está para saber qual vai ser o efeito no meu corpo de 2 tours no ano, estás a ver? Mas a televisão para mim, por exemplo, estes roasts tem ido para a TVI, tem todo o gosto de fazer, estás a ver? Especialmente que a TVI tem sido um canal que agora mudou de direção, mas estamos a falar de um canal que jamais exerceu qualquer forma de pressão nos roasts, estás a ver? Provavelmente um canal que saberia que roasts como foram, comigo como roast master, que iriam ser suscetíveis a qualquer tipo de temas. Pá, e não houve zero interferência. Isso Já é uma coisa que me censura. agrada muito em televisão. Isso para mim é a base de conversa. Eu diria que quem quiser fazer alguma coisa comigo, isso é o princípio, é saber o que é que eu quero fazer, como é que eu me sinto confortável e estarem comigo, percebes? Saber que pode haver merda porque toda a gente se ofende por qualquer coisa e eu não quero ir fazer nunca televisão para me chatear, meu. A minha vida é ótima, percebes? Estou mesmo feliz, pessoalmente sim, felizmente, mas em termos de trabalho eu estou mesmo neste momento o que eu sempre quis, então eu não abdico disso facilmente, percebes? E por falar em roasts, algumas já existiram Não, mas só 3, para terminar isso, os Diz, roasts é isso, então, fazer desculpa. coisas pontuais com televisão, ou coisas um projeto que eu queira muito fazer, como exemplo do roast, e haverá um ou outro, mas nada de... Mas não tens assim nada pensado para... Não, eu tenho muita um coisa programa? pensada, mas não é, quando não constitui, tenho programas que eu sei que são ótimos e que um dia podemos fazê-los, mas epá, agora é isto. Mas Agora gostavas de, por exemplo, ter um deste género estava aqui a dizer, do Jim Jeffries, algo assim, talk show, algo Epá, assim? não, Isso talk show jamais, não vejo interesse. Não vejo interesse em programas de talk Quer show. dizer, o dele não é bem talk show. Não vejo interesse para mim, estás a ver? Mas É eu- mais daquele eu- estilo do John Oliver. Eu não vejo talk show, assim, nem não? vejo atualidade. Eu não vejo interesse nisso, mano. Eu não tenho interesse nenhum em produzir meia hora de televisão que está a gastar em 2 dias. E nunca mais ninguém vê essa merda. Estás a ver? Isso não é um grande modelo para mim. Para mim, um modelo é um modelo nice que possa abordar as coisas melhores, sem convidadozinhos a falar de lançamentos de livros. As pessoas estão-se a cagar para talk shows. Esta é a verdade. Nós não temos assim tanta gente interessante em Portugal e que saiba fazer isso. Os talk shows americanos têm uma preparação enorme, têm 20 guionistas, têm reuniões com os gajos, eles sabem as histórias, eles sabem que têm que ser engraçados. Sim, sim. Cá as pessoas não sabem que têm que ser engraçadas porque ainda não descobriram que o sentido do humor é do caralho e vende, e as pessoas preferem estar a vender shampoos do que estar a ser genuinamente engraçadas. E esta miúda tem sentido de humor, vou segui-la. Não porque ela está aqui a vender o rabo, estás a ver? Isso ainda não chegou bem cá. Então é difícil fazer talk shows com convidados. Pá, que façam valer o tempo das pessoas. Claro. E depois eu não gosto, cada vez me interessa menos essa vertente do foi, acabou e tudo isto que criámos aqui foi para o lixo e já nunca mais Queres ninguém uma vê. cena mais intemporal. Isso é mais fixe. Acho mais fixe isso. Mas sem pensar muito nisso. Estavas a falar dos roasts. Eu acho que já existiram 3, certo? Não estou em erro. O Jomir. Sim. Não, já existiram imensos. Não, mas da meio termo. Ok. A produção da meio termo. Sim. Toys, Estes da TV, ok. Foram os três, Exato. sim. Algumas críticas, vá por assim dizer, é que poderíamos ter mais comediantes no painel. Compreendes essa opinião? Achas Sim, eu percebo as críticas todas, é normal. Mas também eu tenho muito o ponto de vista de que pá, quem faz as coisas primeiro vai aprendendo, vai melhorando, vai se apercebendo também dessas coisas e viveremos sempre nesse... Será sempre assim, quem está a fazer as coisas e depois há Mas pessoas que criticam. existiram alguns roasts em Portugal, assim, mais em... Não, por exemplo, foi o que eu te O disse. Xará Estavas a dizer também, 3, não, exato. já houve muito Sim, mais. sim. Houve o roast assim radical, houve Pois os foi. roasts do Rui Xará no Norte, o Álvaro Costa, Exato. o Fernando Rocha, o próprio Xará e mais que eu agora. O de 7 estacas, penso eu, O quiseram. do Tiago André Alves, o Rosto ao Cancro também. Sim, penso que sim. No Sim, São sim, Jorge, não é? exato. Não, estou a tentar colocar, Sim. ok, sim, no Sim, São sim. Jorge. Pronto, é evidente já havia. Mas onde é que estávamos? Era se compreendias as críticas de Claro, quem diz claro. que... Porque acha que devia haver mais todos os comediantes. nossos fazemos, vamos vendo, olha, isto melhor assim, melhor assado, seja em produção, seja no texto, seja a quantidade de pessoas com quem trabalhamos,
Porque agora, por exemplo, no roast do Gil, eu trabalhei com o Rui Cruz, para além dos guionistas, que são os guionistas, que é o Pombares e o Roberto, que são normalmente os guionistas dos roasts, dos convidados e também do homenageado e tal. E a gente vai sempre aprendendo. Mas para mim epá, é incrível. Roasts na TVI em 2020, começou tudo há muito pouco tempo, estás a ver? Então eu estou muito entusiasmado de estar a fazer parte de um movimento que também é o stand-up comedy, também é um movimento, sabes, dos roasts, de uma nova era, acho eu, que está a chegar a Portugal, onde, felizmente, com o fim do Facebook, também se ouve falar cada vez menos de disparates, estás a ver, de polémicas parvas, onde há cada vez mais putos novos a fazer cenas fedidas e eu estou entusiasmado de estar tipo na onda com a malta, estás a ver? É fixe. A quem é que gostavas de fazer um roast em Portugal? Ui, não sei, pá, não tenho assim ninguém. Há muita gente, meu, há muita gente. Só que, aquilo que estás a dizer, podia haver mais humoristas. Tu fazes ideia quantos humoristas são convidados e dizem que não? Bué, meu, bué. Não, acredito. Bué. Há aí muita malta a dizer que devia haver mais humoristas que já foram convidados e não quiseram ir, ou sei lá, a malta ainda está muito no medo. Há muitos humoristas com medo de ir ao roast. Muitos humoristas com medo. Eu não acho, eu sei que há. Porque eu sei exatamente quantos dizem sim e não. E quem é que diz que não. E são muitos. Eu não vou falar em nomes, evidentemente, mas na tua cabeça sabes, porque é que este gajo nunca foram convidados? E se calhar quando jogámos no micro foram todos convidados e não quiseram ir. Mas pronto, isto tem que se fazer, a mesma história com os atores, com os músicos. Tem que haver malta a fazer primeiro. Tem que se provar o conceito. Claro, é normal. E houve diferenças para melhor de uns roasts para os outros, e foram só 3 destes assim produzidos bem para um canal jornalista, falando destes 3, que claro que o normal e o expectável é que há sempre coisas que vão melhorando aqui. Nós estamos a comparar estes roasts com os da Comedy Central. Pois estamos. É só isso. É a nossa referência. Que é o que é. Só que, pá, é como as telenovelas. Agora as nossas telenovelas, não que eu veja, mas dá a ideia quando passo no zapping que aquilo está com melhores cores. Há 20 anos era uma puta de uma cagada. Estava à vontade, parecia mexicano, estás a ver? Nós vamos aprendendo a fazer as merdas. As coisas não são assim, estás a ver? Os solos que tu vês de stand-up daqui a 20 anos vão ser completamente diferentes em Portugal. Vai haver muito mais cenas. Ainda dentro da televisão, mas sobre assim, que o Levanta-te e Ri voltou o ano passado. Foste convidado para ir ao Levanta-te e Ri? Sim que sabe que eu nunca iria ao Levante e Ri. Já tive várias conversas com o Buxeri sobre isso, né? Nunca poderia ser convidado. Não. Porquê? O modelo faz sentido para mim. Não. Porque eu não quero, sei lá. Não me veria a ir à SIC fazer 10 minutos de stand-up. Não vejo sentido nisso para mim, estás a ver? Mas quando eras... Eu lembro de que dizias quando gostavas de stand-up, mas ainda não imaginavas. Stand-up comedy, o Levanta-te e Ri era... Então, mas eu não estou a dizer não nada. Acho não, mas é isso, assim, não tens essa ambição de, por exemplo... quando começamos podemos ter aquela ambição. Um dia quero estar ali. Nunca tiveste felizmente isso. mal seria se eu agora tivesse com a cena de ir assim fazer 10 minutos de stand-up, mano. Pá, mal seria para mim, meu. Percebes o que eu estou a dizer? Claro que percebo, mas pode sempre existir aquela... Acho que o Levanta-te e Ri é um programa... É muito fácil definir quem deve ir ao Levanta-te e Ri. Que são pessoas que se sentem felizes em ir ao Levanta-te e Ri. E isso tanto pode ser miúdos novos, e miúdos, quando digo miúdos é sempre um sentido carinhoso, miúdos e miúdas novas, que é sempre bom ir lá, porque, claro, estão a meter a sua cara na televisão, estão a entrar numa indústria, estão a marcar uma posição, e aí aqueles humoristas mais velhos continuam aí, os gajos curtem, eles têm beats de 10 minutos regularmente, eles fazem isso lá muito também no circuito do Norte, por exemplo, muitos humoristas do Norte continuam a ir, os gajos são felizes a ir, devem ir. Tá tudo bem. Eu não haveria nada que me dissesse, e se não há nada que me desse vontade de participar, estás a ver? Percebo. Seria uma chatice. E quem diz Levanta-te e Ri diz tudo o que tem a ver com... sei lá, com... Stand-up na televisão? Não é isso. Às vezes há uma ideia que a malta que não está a aparecer na televisão quer aparecer na televisão, estás a ver? Sim. E isso é uma ideia. Apesar de já começar... acho que começa a desaparecer um bocado com... Há um problema de... com a internet. Há um problema de posicionamento da maior parte dos humoristas, no sentido em que não se valorizam como deviam, estás a ver? O que faz com que os mídias e as televisões pensam que todos os humoristas estão desejosos de fazer isto, aquilo e aquilo, estás a ver? Tem a ver com esse tipo de convites, ou tem a ver com coisas
relacionadas com entregas de prémios e com as expectativas de almoços ou de ir aqui ou ali para gravar entrevistas ou gravar. Pá, eu não estou interessado em nada disso, mano. Nada. Mas em algum ponto da tua carreira estiveste interessado? Claro, foda-se. Olha, vou dizer uma cena. Quando eu recebi a nomeação dos Globos de Ouro, eu estava em Valência, acho eu, o ano passado, e foi a minha mãe que me ligou. Pá, eu era contente, eu percebo, estás a ver? Eu compreendo a minha mãe. E a minha resposta que eu dei à minha mãe foi: olha, vou-te mentir, eu menti-te, porque eu há montes de anos, quando eu comecei a fazer as minhas coisas na SIC, comecei a receber os convites para os Globos de Ouro. Opa, eu nunca tive interesse de ir assistir aos Globos de Ouro, foda-se. Eu mudo canal se estiver em casa, porque é que eu iria querer ver uma merda que não quero ver na televisão ao vivo, estás a ver? Não tenho interesse, não é por nada, vá, divirtam-se, excelente. E eu não tenho os Globos? Eu acho que chegaste a dizer numa entrevista. Sim, vem no seguimento do que te vou dizer. Então diz. E eu, quando comecei a receber esses convites, a minha mãe, tipo, não vais aos Globos. Eu dizia sempre à minha mãe: quando um dia estiver nomeado, eu vou. E a minha mãe ria-se, tipo, como se isso fosse uma cena que eu estava mesmo a começar. Tinha feito o meu primeiro, segundo programa na Radical, estás a ver? Uhum. E eu dizia isso: um dia eu vou isso quando estiver nomeado para um prémio. Estás a ver? E eu, não sei o quê, lá estás tu, e que estupidez, que nunca vai acontecer. Epá, e quando a minha mãe me telefonou a dizer coisas, eu disse logo: olha, menti-te, porque eu não vou, eu já não tenho interesse, eu cresci acima disso, em termos de... Eu, pessoalmente, estás a ver? Claro. A minha cabeça, a maneira como eu olho para as coisas, cresceu acima disso. E cresceu também acima de apresentar, sabes? Não é nada que... Era quase no seguimento disso, e um dia vou ser nomeado, e um dia vou apresentar, e isso para mim era uma cena do caraças. Pá... Só me trouxe chatice essa merda dessa nomeação. E eu queria aproveitar. Pá, não me nomeia nunca mais. Isto não é uma cena de soberba com... Eu compreendo. Eu nem sei quem é o júri. Eu nem sei quem é que votou em mim. Não faço ideia. Pois não sei quem é. Eu estou tão afastado dessa... Sabes? Dessa... E queria dizer quem votou em mim. Pá, obrigado. Acredito que tenham feito. Porque acharam que seria justo. Mas não o façam para o ano. Eu não quero ir a jantares, eu não quero ir a entregas de prémios, eu não quero gravar vídeos para a SIC, eu não quero fazer nada disso. Meu. E foi fixe só ter sido nomeado este ano, porque quando as pessoas não têm o que querem, aprende-se muito sobre as pessoas. Eu aprendi muito sobre muita gente. Porque as pessoas vivem na ilusão que, pá, tudo o que seja abordagens em que, se eu tenho vontade de fazer uma coisa ou se tenho tempo para fazer e disposição, não é a primeira coisa que é perguntada. Já não há mais conversa. E isso aconteceu com várias pessoas. Pá. Isso para mim é completamente vazio, estás a perceber? E além disso, eu estou demasiado interessado e apaixonado no que eu estou realmente a fazer. Eu tenho demasiados privilégios que a minha profissão me dá, estás a perceber? Eu tenho demasiadas noites, não são demasiadas, mas percebes o que eu estou a dizer? De pura felicidade, estás a perceber? Eu não quero entrar nessa... que vai começar a acontecer agora a partir deste ano. Nesse veneno, estás a ver? Que é um veneno que atacou os chefes de cozinha, que ataca uma série de pessoas, que eles depois devolvem as putas das estrelas e se suicidam. E eu não quero... Pá, imagina estar numa... Eu acho que fiz que haja o prémio, percebes? Porque há malta que precisa dele, e há malta que está muito ansiosa para o ganhar, mas eu não quero essa corrosão. Vai haver malta que vai começar a pensar: vou ter que fazer qualquer coisa para ser nomeado, e eu não vou ser nomeado, e eu não fui nomeado. Acho que sim, gajos são melhores do que eu. Isso é só veneno. Isso não interessa para nada, meu. Para nada. Uma porcaria, que eu nem queria, nem tenho sítio para aquilo, é feio. Uma porcaria dourada, estás a ver, que não significa nada. Estes 5 humoristas que estavam ali o ano passado, foda-se, eu sei lá, se mereceram, estás a ver? Sei lá, eu nem vejo muitas coisas, houve malta que ficou de fora. Que é entrar nesta cena agora, sabes? Este ano fui eu, e tu ficaste de fora. O quê? Ele ficou de fora, e o gajo já não está ótimo. Epá, eu não quero entrar nisso, estás a ver? Eu acho que isso não é bom. Não me iria colocar num bom... Eu sou muito competitivo, estás a ver? Eu gosto mas eu gosto da maneira como eu encaro e como o meu ego se desenrola o papel dele no meio disto tudo, estás a ver? O meu ego é uma coisa que eu estou sempre em controle para não fugir porque é grande, estás a ver? É grande o meu ego. Não precisava dizer, a gente já percebeu, mas eu estou em paz com isso, estou muito em paz. Eu uso muito, então eu nunca poderia estar triste por ter um ego tão grande. A minha preocupação é sempre controlar para não deixar ir para a estupidez, estás a ver? Para eu ter a noção quem é que eu sou, o que é que me interessa, o que é que me faz feliz. E eu estou sempre em permanente alinhamento, percebes? Estou em permanente, puto, isto não te interessa,
isto é o que te faz feliz, nós vamos fazer isto. E eu sigo muito isso. E eu não gostei de uma série de coisas que aconteceram na sequência dessa nomeação. Não gosto que as pessoas olhem para mim como houve muita gente a olhar, tipo, deve ser bom humorista para ser nomeado. Pá, acho isso uma estupidez, estás a perceber? Mas sentiste isso? Claro, porque as pessoas ligam a muita coisa que não têm importância nenhuma. Mas público ou pessoas do meio? Pessoas do meio. Pá, sei lá, eu não gosto de ter hype por coisas que não têm interesse. Pá, eu quero ter um grande hype, fiz uma grande tour, que as pessoas estão mesmo felizes, que foda-se, rime ainda mais, se eu preciso este ano, é só isso que eu quero, estás a ver? E eu quero receber a minha reação de final de espetáculo e eu sei o que é que eu preciso para ir para casa e dizer, foda-se, é só isto que interessa. E tudo que me tire daí eu tenho grande tendência para não gostar, meu. É giro, o Seinfeld também não recebe prémios, não gosta. Eu não acho um bom princípio, estás a ver? Não tem... E eu sei o que isso faz à cabeça das pessoas, eu não quero estar nesse saco. Percebo. Nós temos aqui mais uma rúbrica no podcast que por acaso é sobre a pessoa que acabou por ganhar o Globo de Ouro número, o Ricardo Araújo Pereira. E merecido. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? O convidado conta sempre a história de como conheceu o Ricardo, porque aparentemente toda a gente tem uma boa história. Eu sei que ele chegou a dizer que foi uma vez a tribunal por causa de um processo teu. Falar. Terá sido aí que se conheceram? Não, já não te lembras? Não, porque eu não... Epá, eu devo ter conhecido o Ricardo na altura, em tempos ainda de produções fictícias. Ainda o apanhaste lá? Sim. Estavas tu a entrar, se calhar? Possivelmente. Conheci-o por aí 2005, talvez. Talvez nos cruzássemos de vez em quando, ali naquelas zonas amoreiras que ele trabalhava de vez em quando lá nas produções e eu também. Uhum. E depois eu não tenho nenhuma história e depois... Fomos fazer um programa aos dois do Canal Q, até na altura, e acho que foi a vez que falámos mais. Foi? Que programa? Epá, não me lembro. Já nem te lembras? Não me lembro. Era um programa que o Canal Q tinha na altura, não me lembro mesmo. Era um programa com a Patrícia Mula e... Ui, também não estou a ver. Epá, não interessa, pronto, não interessa. Sim, mas não tenho... Epá, Não tens é nenhuma extremamente desapontante. Mas essa história do processo, ele... Não, acho que eu nem sei por que carga d'água. Aquilo foi chamado... Eu calculo que deva ter sido um processo, o meu primeiro na SIC Radical, possivelmente ainda haveria alguma ligação dele à SIC e a SIC deve-lhe ter pedido ajuda para ir como representante de mais um humorista a dizer Sim. blá blá blá, com o humor, não sei o quê. Deve ter sido isso, estás a ver? Deve ter sido isso, não estou a ver outra... Ok. O processo foi o da ERC, terá sido? O primeiro da SIC? Não, esse foi do restaurante, este primeiro. Depois é que foi a ERC. O restaurante chinês. Esse não sei. Não, foi já estava analisada a história, mas também conta-se um segundo. Eu entrei num restaurante chinês com um cão e saí com um molho de notas e mostrei o letreiro, estás a ver? Que era burro e fomos processados. Não, já me lembro dessa história. Já me lembro claro vagamente que dessa o história. restaurante teve razão, não é? Mas foi isso. Vamos falar um bocadinho sobre Londres, que estiveste lá a viver, já não estás, certo? Não, já não estou. Há mais ou menos quanto tempo? Já foi o ano passado que... Epá, eu estive lá um ano e depois quando voltei para fazer o London Eyes tive cá esse período e voltei para Londres até ao Fringe. Depois fui para o Fringe e voltei em setembro e pá, tenho ido a Londres, mas não para fazer nada, nem muito menos para viver. Quando tiveste esse objetivo de ir para Londres, que já tinhas antes de ter ido, ou seja, esse objetivo na sua gênese tinha alguma ideia de internacionalizar a carreira? Pá, sabes, sim, a gente pensa sempre em que era giro fazer isso, mas pá, o que era mesmo na altura era... Eu queria saber se só conseguia fazer rir aqui umas pessoas em Portugal e por coisa, ou se realmente o meu sentido de humor podia ultrapassar a barreira de um país, estás a ver? Uhum. E poderia, acima de tudo, fazer rir pessoas do Irão, da Austrália, da Síria, do inglês, as francesas, as espanholas. Epá, e foi isso mesmo. E o primeiro ano eu não estava a conseguir. Eu estava tipo, porra, apesar da conjuntura ser real e eu não menti em nada quando contei o que estava a acontecer, e nós hoje vemos o quão real é esta sociedade woke britânica, tantos exames têm acontecido, e nós hoje vemos, isto é verdade, mas pronto, não estava a correr bem, né? Eu não estava propriamente... Eu também não tive tantas noites más assim,
mas também não tive boas como eu queria ter. Ok. E depois foi importante, porque esse primeiro ano eu estava muito, eu faço este estilo, tenho o meu estilo definido, tenho a minha abordagem, faço isto há muitos anos, isto funciona, não vou agora aqui alterar isso. Por outro lado, com o género politicamente correto que estava a acontecer na altura, voltou o desafio, pá, foda-se outra vez. Então, mas eu pensei que vinha para aqui finalmente, porque eu preparei o meu beat mais agressivo, que estavam mesmo a adorar isto há 3 anos, estás a ver? Toda a gente adorava isto, eu estava cá, eu vi o Jim Jeffers, eu vi este gajo a fazerem beats hiper agressivos. Claro. Gajos a deitarem-se o Jim Jeffers fazia uma cena, deitava-se em cima de um baú e consigo ouvir a média e respirar. Era só isto, não tinha graça nenhuma. Eu malta ria-se para caralho. Se calhar tinha graça, não sei. Percebes que era outrageous. E era desse tipo de merdas que eu via. E depois eu fiquei naquela, pá, outra vez, agora vou ter que... Eu venho de anos a convencer as pessoas. Finalmente começo a ter no Cordes Out, comecei a ter essas pessoas na sala. E vou para um sítio onde tinha que começar outra vez. Eu, foda-se. E depois eu não quis abdicar de nada. E quando eu vim cá fazer o London Eyes, depois voltei para Londres e já voltei numa, pá, quer fazer o Fringe, eu não estou para estar também a sofrer todos os dias, eu vou mudar, porque eu estava muito desiludido com tudo, percebes? Estava fodido, foda-se, fui para lá, tive tantos anos e agora chego aqui e estamos nesta realidade, meu. Estou a gastar bué de dinheiro na minha renda para estar aqui a comer com esta merda, estás a ver? Eu estava fodido. Mas sim, voltei com outro espírito, os outros shows começou a correr-me cada vez melhor e depois o Fringe correu muito bem, especialmente uma noite que eu fui fazer só de humor negro. E só com o público queria humor negro e essa noite foi excelente, excelente. Mas, ou seja, nessa... Tanto foi que o MC convidou-me para ir todos os dias depois. Aquilo era uma noite que eram 6 acts e rodava todos os dias. Ele disse-me para ir todos os dias. Até ao final do Fringe depois disse que foi incrível para mim. Dessa segunda vez que vais para Londres e vais ao Fringe, depois disso não tiveste então, ok, é por aqui. Não, o que eu senti foi... Bora continuar? Eu nesses 2 anos eu descobri que tinha muito mais público do que eu pensava. Porque eu tinha feito os Suicordes e tinha feito 8 datas, 9, 10 datas numa tour. Talvez mais, talvez seja injusto, mas não mais de 12, 13. Ok. E no Cordes Out? E eu depois eu disse, está na altura, eu estava a ver muita merda na internet e muito barulho e estava acima de tudo os constantes problemas no Facebook e com capazes de um lado e coisas do outro, pá, aquilo, eu passava mais tempo a discutir do que dedicar-me ao que foda-se, ao que é tão lindo eu me dedicar agora a fazer, estás a ver? Que é, foda-se, é só o que interessa. O que é que me interessa estar a responder a pessoas que estão a ladrar na internet, meu? E eu passava a vida com isso. Então quando eu decidi também ir-me embora foi numa de... Já um ano antes tinha decidido deixar de fazer piadas no Facebook e foi numa do género... Pá, é uma boa altura agora. Uma boa altura. Sinto que estou com uma maturidade já melhor. E quando eu fiz o Cordes Out, sim, eu não estava à espera que tivesse tanto público. Muito menos no London Eyes, que aumentou. E eu acho que esses 2 espetáculos, com tudo o que aconteceu em Londres comigo, e por muito que eu depois tenha vindo lá muito bem psicologicamente, ao contrário da primeira vez... Mas, pá, não sei, colocou-me numa situação de... Pá, peraí, eu tenho aqui gente em número suficiente para fazer coisas mais interessantes e melhores, estás a ver? De investir mais em meios técnicos, de deixar de estarmos aqui com... Embora o que é que podemos fazer? Há estes ecrãs, estas merdas que são quase finas e não sei o que, embora. Agora umas luzes que vou meter na sala toda, embora. Já estou a ver cenas do caralho para usarmos no É o Fim, estás a ver? E eu comecei a perceber que, ok, então em vez de andar feito estúpido a querer outras coisas, porque é que eu não cherish isto que tenho aqui e me dedico cada vez mais a isto e tento ser cada vez melhor a fazer isto cá. E foi isso que me levou a dizer-te há bocado que eu não me sinto confortável a abrir para ninguém, estás a ver? Eu acho que um humorista, e todos que me ouçam, todos os humoristas que estiverem a ouvir, qualquer humorista em Portugal se dedicar, se tiver o trabalho, o talento, a capacidade de trabalho e sorte também, mas no sentido que eu te vou dizer é mais talento, trabalho e dedicação. Pá, um humorista a falar português que possa viver em Lisboa a sua vida toda, ou no Porto a sua vida toda, pode ter um impacto gigantesco no stand-up comedy, na história do stand-up comedy. Se um português tiver 30 solos em que fez merdas que ninguém estava a fazer nos outros países, o que é que interessa se está um gajo na HBO em inglês? A gente sabe, estão noutro mercado, estão noutras oportunidades, ganham muito mais dinheiro, mas isso... Fuck it, meu. Dá para ser muito feliz a fazer isto em Portugal. Dá para viveres a tua vida, estás a ver? Dá para ser genuinamente feliz no sentido de ninguém se intrometer naquilo que tu queres apresentar.
Há imensos humoristas que estão nessa posição hoje e podem estar cada vez mais, se quiserem ir por aí. Eu acho que isso é o principal, estás a ver? A mim nunca me interessou usar isto como uma plataforma de chegar ao outro lado. Eu estou onde eu queria, que é público, para apresentar propostas novas e diferentes. E essa coisa que estás a dizer, já estás a ver luzes e coisas para o segundo sol do ano. Onde é que vais buscar essas... O que é que pesquisas? Pá, Como é que estou encontras? sempre a ver. Epá, para já, um grande mérito da nossa equipa, da Meio Termo, do Nelson. É ele que faz... Basicamente, temos muitas conversas. Ele sugere-me um monte de coisas, seja de palco, de luzes, até às vezes lógicas de marketing, lançamento. Agora não tanto, mas já aconteceu isso. Nós trabalhamos muito juntos nessa parte, definir momentos, como é que tratamos, ou seja, um género de uma direção, de luzes, palcos. Vamos cortar aqui vai ter um intervalo, não sei o quê. Esse tipo de arranjo que tem a ver com o som também, mas também a ver com o mood na sala ou mood no palco. Agora mandámos vir umas luzes especiais para trazer o mood do palco para a sala inteira, porque até aqui eu estava só a fazer, pronto, é o que as pessoas veem, eu agora quero que as pessoas tenham mais também à sua volta, estás a ver? E então no outro mais ainda, no Elfim mais ainda. O que é que és que eu te diga? Eu adoro essas merdas, adoro perceber novas maneiras de apresentar as coisas, que começou nos recortes com os bonecos, que eu fazia as histórias acompanhadas das imagens que me dava na mão. Pá, sei lá. Vais além do stand-up comedy para eu gosto disso. Porque eu faço isto. Já são alguns que são, estás a ver? Já é o oitavo e o nono, acho eu. Então eu preciso de ter esse tempo e tu perguntas-me onde é que eu vou buscar. Eu estou sempre atento a merdas. Ainda há pouco tempo fui ao Tate em Londres ver uma exposição de um gajo só de cenas em ferro com as luzes e eu estava a olhar para aquela merda, bué de tempo. E estava com a minha miúda e ela, pá, embora. Eu, mas já viste esta luz aqui, sem levar uma cena, o efeito que isto está a fazer. Eu podia ter isto. E estou sempre a ver, adoro ver coisas ao vivo e exposições e o mais que posso. E começo sempre a ver, e se eu metesse uma cena também, só a mandar para os olhos das pessoas no momento tal. Então, eu durante o ano estou coisa. E depois, como o Nelson também é um apaixonado, batemos e ele, tenho a sorte, ele dá-me tudo os termos, vamos fazer isto. E eu chego a hora e aparecem as coisas. Nós agora estamos a fazer um cenário todo em madeira, mas que tem mecânica, porque eu não vou usar tecnologia nenhuma neste primeiro espetáculo, é tudo analógico. Então... Para ligar com o tema. É isso? Sim, claro. Este primeiro espetáculo é isso mesmo. Né? Apesar de haver muita tecnologia até 2020, vou deixá-la toda para outro espetáculo. E este é completamente analógico. São telas e são... Não há microfone? Não há microfone. É? Não há microfone. Como assim não há microfone? Mas o que é que eu estou a dizer tem a ver para não ouvir microfone? Por acaso eu vou largar o micro de mão, vou ter headset neste espetáculo, eu preciso estar ativo. Se largasse as tecnologias todas não terias microfone. Não, isso tem que ser, mas de mão não vai ver, não. Por acaso. Vais ser aquele que fica dá mais jeito, nem preciso das mãos livres. Ainda sobre aquilo de teres ido para Londres, na altura no Chords Out, disseste no final que poderia estar a pensar também em Estados Unidos. Isso já não se mete sequer. Eu quase nem acabei. Eu estava-te a dizer, pronto, deparei-me com uma possibilidade de ser mais feliz cá, estás a ver? E acima de tudo, eu vim contente porque eu não me agradava estar. Eu achava que conseguiria fazer rir qualquer pessoa de qualquer parte do mundo com o meu humor, estás a ver? Mas eu tinha essa dúvida antes de ir. E eu, quando saí do Fringe, eu tinha a certeza que eu era quem eu achava que eu era, eu tinha a certeza que eu podia continuar lá, mas também tinha outra certeza. Dá muito trabalho e demora, estás a ver? Demora muito tempo. E começou-me a desagradar nessa altura, quando eu já tinha respondido à pergunta que me levou lá, essa seria a internacionalização. Que é, ok, eu quero isso, tenho que ficar aqui. E tenho que ficar aqui, agora a escolher melhor os sítios onde vou. Até porque eu estava já num bom... Eu tinha recuperado aquilo que me tinha faltado antes, que é a confiança. Isso é fodido, essa merda no stand-up. Eu quando fui para lá, correu mal uns shows e eu perdi a confiança. Foda-se, já não tenho graça. Comediante sem confiança. É fodido. Não é nada. Fodido. Mas como eu recuperei isso, no final eu estava tipo up for... disponível para a oportunidade de... vamos fazer isto mais. Mas é o tempo que demora. É igual. Tu vês o Rafinha que está lá em LA, que tem muita qualidade, o Rafinha Bastos. Mas que está lá há 3 anos, ou coisa que o valha, e
E ele está agora a romper os principais clubes. Eu acho que, tal como eu disse há bocado, qualquer humorista pode mudar a história do stand-up em português a partir de Lisboa, do Porto ou de onde quer que seja. Também acho que qualquer humorista que se quiser dedicar a ir para os Estados Unidos, para Londres, acho que pode perfeitamente conseguir. Só que o fodido de Londres é o preço do estilo de vida também, estás a ver? Eu também não queria fazer da minha vida estar a fazer as minhas tours em Portugal e arrebentar o meu dinheiro todo em Londres em rendas altíssimas e em pints a 8 ou 9 paus. Também há esse lado depois de massacre, estás a ver? Que é uma coisa que demora. Naturalmente é mais fácil para quem nasceu e vive nessa cidade, mas eu vejo o exemplo do André de Freitas, que está lá em Londres, agora veio para cá, mas é fodido, é muito difícil para ele, e ele tem qualidade e depara-se com outro problema, a qualidade lá, que é a quantidade de pessoas que há com qualidade. Então quando tu chegas aos clubes melhores, que são 5, 6, 7, não mais, que pagam, mas que pagam tipo 70 libras, 20 minutos, 140 libras, fizeres meia hora, é disto que estamos a falar, e tu chegas a um clube desses, já estás, foda-se, estou aqui, ou estou no backyard, ou estou no Comedy Store, ou já estou no circuito, vais a um sítio desses, rebentas, recebes 70 paus e ele a seguir diz, olha, foi do caralho, queremos marcar-te outra vez. Ok, para quando? Daqui a 3 meses. Porque essa é a vida, por exemplo, do André lá, epá, e é muito difícil, que já demora chegares a esse ponto onde estás nos melhores clubes a receber, nem que seja 70 paus. Não consegues viver disso. Mas depois como é que tu vais esperar? Ok, tens ali 4 ou 5, mas não dá, meu. Pois. Não dá. Então é um bocado... Quando tu olhas para o percurso, que é um percurso nunca inferior a 3, 4, 5 anos, eu na altura, feliz com o que tinha feito e pensar assim, bora agora fazer, o que é que eu posso fazer de maior, estás a ver? Agora se calhar vou deixar de falar de mim, ando aqui há anos a falar de mim, pronto, já coisa, eu sou o gajo que veio com o sonho desfeito, mas afinal conseguiu e bora lá. Como é que eu posso... Agora falo de coisas mais interessantes, maiores, que me façam também aprender coisas novas, que me façam ter outros pontos de vista sobre as coisas que nós às vezes temos muito pouca informação, que hoje em dia tem um ponto de vista totalmente equilibrado, não é equilibrado do ponto de vista de sanidade, mas no sentido de saber exatamente o que é que aconteceu e qual é a minha posição sobre isso, por exemplo, sobre Israel e Palestina, saber o que é que se passa na Síria, saber qual foi o papel dos aztecas e dos maias e qual é a diferença, saber o que é que... sei lá, quando é que começou realmente a Segunda Guerra Mundial, se foi quando a Alemanha invadiu a Polónia, se foi quando o Japão invadiu a China ou a Manchúria, ou se foi em Pearl Harbor, ou se foi no fim da Primeira Guerra Mundial, quando o acordo foi uma miséria para a Alemanha e eles foderam os alemães e obrigaram-nos a reagir. Isto. É pá, eu estou cada vez mais apaixonado por, sei lá, aprender coisas maiores, porque isso dá-me ferramentas para relacionar outras coisas muito melhor e trazer isto para as pessoas de uma maneira engraçada, percebes? Uma maneira divertida, por exemplo. Fiquei a saber que não vou estragar, já ia estragar uma cena, mas sim, há muita miséria que aconteceu na história da humanidade e que vai estar neste show. Numa entrevista em 2017, falas da indústria da comédia e dizes que se baseava em comedy clubs, festivais, reviews, média dedicados ao humor, panel shows, que é muito em Inglaterra, e solos de stand-up em televisão. Já em Portugal já começa a ter alguns comedy clubs, noites de comédia, Não, ainda não há comedy clubs. Ainda não há nenhum comedy club. E noites falta, de comédia, tem que haver mesmo um comedy club. Ou Depois- 2, ou 3, ou 4. Sim, Mas depois festivais de humor tens alguns mais em pontos pequenos. Isso foi o quê? Foi o que eu disse que era preciso haver. Sim, eu agora Ok, bom desafio. há 2 anos. Bora lá ver o que é que há, Estou a então. ver o que é que, Ok. o que é que há agora, exato. Portanto, festivais de humor, tens alguns mais pequenos. Temos o Sim. Sol Rir no Algarve. O Carlos Festival Vidal, F. o Carlos Vidal também organiza um na terra dele agora, não me lembro do Sim, nome. mas ok. Mas temos alguns ok. pequenos, depois há no Mais. Live, palcos. Média dedicados ao humor. Há o Mariana que está a surgir, mas ainda não é bem um média. É uma página de Instagram. O Mariana, sim, Mariana. ok. Solos em TV, já tivemos o teu, já Não, tivemos já. o Raminhos também esteve na SIC. Não, tiveste o Salvador na RTP. O Salvador na RTP. Não sei, agora vou esquecer de uma série alguns. de pessoas, mas sim. Também ok. no canal que é SIC Radical também. Portanto, fica a faltar reviews e panel shows, que não há panel shows, mas já temos programas de comédia em Portugal mais. Ok, mas eu reparo, isso por exemplo, esta entrega de ou prémios seja, que eu acabei de dizer que eu não quero, Sim. devia estar aí, faz falta, é nice, ok, eu só não quero. Há aí outras coisas que eu acho que têm que existir e eu também não quero, para mim. Agora falaste numa delas. Era isso. Foi o quê? Reviews, yeah, era isso, fuck mas reviews. era exatamente isso. Fuck reviews. Mas acho que faz falta, não? Faz, falta. mas eu estou-me a cagar para isso. Mas porque isso é que forma uma indústria, estás a perceber? Nós não podemos ter só as coisas que... Eu não posso só querer as coisas que eu gosto. Eu acho desprezível a carreira de crítico.
Mas o que é certo é que um crítico faz parte de várias indústrias. E é nesse sentido, eu não sinto falta nenhuma que haja reviews em Portugal, eu estou-me a cagar para as reviews. Mas se queremos uma indústria, tem que haver mídia, tem que haver reviews, tem que haver prémios. Estás a ver? Isso é que faz uma indústria. E nós estamos bem, acabei de dizer há bocado, estou muito entusiasmado com esta onda, estás a ver? Está a ser ótimo. As pessoas não têm que olhar para as coisas com mais distância e com mais calma. Percebes? Claro. Foda-se. Eu quando comecei há 15 anos, isto era um banco e um micro. Ok? Era stand-up, era um banco e um micro. Nem palco. Às Às vezes. vezes nem havia palco. E olha cá agora, passaram 15 anos. Tanta gente que se juntou a esta festa, estás a ver? Tanta Principalmente gente. nestes últimos 2 houve claramente um boom. E aí agora é fixe haver muito mais gente, porque agora há muito mais gente também a fazer coisas novas e ter ideias novas, que eu vejo. Pá, estou farto de ser copiado, também é fixe agora começar a copiar novos gajos. E olha este cabrão, boa ideia, vou copiar. Este coisa de marketing, esta advertising, não sei o quê, esta maneira de promover o espetáculo. Este gajo está a vender online, fez dinheiro, esse gajo vendeu o meu. Também não posso ser sempre eu e pessoas da minha geração. Pá, mas foda-se, onde é que havia cá cenários, meu? Onde é que as pessoas se preocupavam com a roupa? Onde é que havia meios técnicos nos shows? Não vi nada disso. E é giro esta troca. Agora mais pessoas fazerem coisas novas, percebes? Que vai acontecer. E eu estou entusiasmado. Mas tens a ambição de ir assistir a alguns espetáculos a solo de outras pessoas? Estou sempre a ir assistir. Sim. Ambição, mano. Eu sou quem? Claro que vou Não, cada vez, adoro. Porque estava... Olha, vi o Hugo Sousa, os últimos espetáculos vi o Salvador, vi o Hugo Sousa. Mas era aquilo que disseste já há um bocado, que nesta altura fechavas-te um bocado. Não, claro. Se vais ver. Pá, quando são mesmo amigos, Ok, vou ver ok. com todo o gosto. Mesmo que esteja a trabalhar, tiro uma noite para ir ver, claro. Ok. Felizmente, o Rui Cruz, vi o Sol do Cruz também há pouquíssimo tempo. Como todos Pá, sabem. e aliás, pá, eu adoro todos fazem. as coisas que eu mais gosto. Um Sol muito bom do Cruz, que eu gostei muito. As coisas que eu mais gosto é sair de casa com um cantilzinho de rum ou de whisky. Estás a ver? Sentar-me numa sala a ver um amigo meu, um colega que eu gosto. Ai, é das melhores experiências que há no stand-up. Para já eu sou um público muito bom. Eu rio muito. Eu não vou para não rir, estás a ver? Também não sou um pateta e tal, mas eu tenho tendência para rir muito. E desligas o chip de ele fez isto. Claro, quero é divertir-me, meu. Tenho o meu isquinho, já fumei uma gaza antes de entrar, façam-me rir, meu. Percebes? E fico genuinamente contente, meu. Fico genuinamente contente de ver destes 3 exemplos, por exemplo, que eu acabei de falar, o Salvador, o Hugo Sousa e o Cruz e outros. Mas fico mesmo, pá, foda-se, fico mesmo emocionado, sabes? Quando os gajos, quando têm grandes gargalhadas, emociona-me. E pá, e no final, quando corre bem, quando as pessoas aplaudem com gosto, fico mesmo contente. Fico mesmo emocionado por eles, estás a ver? Porque eu não tive felicidade nenhuma de os meus espetáculos correrem bem e eu quero que os outros fodam todos. Estás a ver? Não, pá, eu gosto de ver isto a crescer bem e gosto de pessoas que eu gosto felizes, percebes? Porque eu preciso deles. Eu preciso de outras pessoas que me... Pá, sei lá, quanto mais tempo eu vou durar com esta paixão que eu sinto por isto, daqui a 2, 3, 4 anos, eu preciso de malta apaixonada que me reapaixone se for preciso, estás a ver? Ou que me entusiasme, ou que diga, cabrão, este gajo fez isto, foda-se, vou fazer uma cena, também vou pensar numa cena gira para fazer, percebes? Faz muita falta essa inspiração de uns para outros. Claro. E ser uma coisa normal, estás a ver? Ser uma coisa... Eu agora estou muito interessado em começar a fazer uma coisa e vou começar a fazer já este ano, com o André, mas para o ano já com outra pessoa André de também. Freitas? Não posso falar da outra pessoa, mas vou começar a fazer direção também de solos, que é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo e agora sinto Direção em termos de ajudar a produzir? É isso? Não é produção. Direção está-se a fazer muito no Reino Unido. Normalmente quase, eu diria que a maioria das pessoas estão no seu primeiro ou segundo solo. Ok. Pedem a direção a alguém que já tem mais experiência para fazer a O que direção. consiste? E a direção consiste... É uma encenação para stand-up comedy. Não se chama encenação porque encenação é no teatro. Mas é uma direção que consiste... tal como numa encenação há um trabalho de texto, não de construção de texto, nem de construção de piadas. Nem eu vou dizer nada do que é que deve... Que temas ou que ângulos é que devem existir... Mas às vezes numa recolocação de um bloco aqui, de ver se isto faz sentido, este tom aqui, guarda isto para mais tarde, isto aqui se calhar está a mais, podes fazer mais graça aqui. E depois uma questão também de palco, de movimentação, de luzes, um cenário, sim, estás a ver? Toda essa parte que transforma um espetáculo, não como um aglomerado de textos ou
de experiências que foste tendo 10 minutos e que giro, agora juntas isso tudo e tens um solo, pá, claro que podes fazer isso, mas é mais do que isso fazer Mas um vais solo. fazer isso com o André ou Para já para com o o André. André? Eu vou fazer com o André, estás a perceber? No Ok. sentido, Para outras pessoas. no sentido em que ele tem. O André precisa agora de uma ajuda também de tradução, coisas que ele está lá há 4 anos e tal, então coisas que podem não fazer sentido, agora voltou não para funcionar cá tão bem. full Ele vai time? estar cá e lá, vai estar cá e lá. Ok. Ele acho que agora está na H2N e entrou para a H2N e vão fazer o solo dele, ele vai ter um solo agora este ano. Ok. E é isso, é acima de tudo dar um acompanhamento para que seja um produto final mais coerente, mais lógico, com mais sentido, estás a ver? E não posso Isso é falar, mas vou fazer também a seguir com outra pessoa Com outra que pessoa. estou muito looking forward para fazer também com essa pessoa. Boa. Sobre aquele tal espetáculo de 2022, tinhas dito que Não, eu querias não adiantar. tenho nenhum espetáculo de 2022. Não, estás a a perceber? ideia. Eu sei o que é que vai ser o meu próximo espetáculo, só isso. Não sei ainda. Mas já sabes o de 2021 e o de 2022? Repara, tu estás a partir de um princípio que eu vou fazer um espetáculo de 2021. Como habituaste a fazer todos os anos? Eu assumir que sei. sim. Eu neste momento estou só a pensar nestes dois, estás a ver? Não quero, apesar de eu saber em termos gerais, O que é que vai nome, cartaz, de eu ter Cartaz isso já tudo. também? Sim, sim. Uau. Apesar de eu saber isso, não me faz pensar assim tanto nele ainda. Há coisas hoje em dia, por acaso, que eu reparo e eu tenho já um bloco de notas para esse espetáculo, estás a ver? Então eu pondo nesse espetáculo, eu sei que eu vou voltar a esse tema, mas não mais que isso. Nem estou agora Preocupado. com datas, sim. Ok, Rui, nós terminamos com Jim Jeffries. Ok. Um beat, neste caso fui eu que escolhi, que se chama It Might Be Illegal, do Ok, deixa-me Special. só vender um bocado do meu peixe. Claro. Deixa-me só desculpa. vender um peixinho. É como já- como Olha, já- aí calha bem que é boa zona Não, para mas vender peixe. como já escutaste quase tudo. Não, sabes que eu este ano caguei um bocado nisso de escutar, pá. Eu quero que as pessoas, a maior parte... Mas o início já está, acho que se não está todo... Sim, está- sabes que eu está ano passado quase. tive a Sold Out Tour que eu não estava à espera disso, nem fiz nada para isso acontecer, nem escolhi salas propositadamente. Às vezes, pá, pode não ser difícil escutar uma tour se tu escolheres salas a dedo e... Mas eu tenho aqui as datas, neste caso o início vai começar a 13 de Fevereiro, Sim. certo? Almada. Mas isto já está Eh, desatualizado. já está. Basicamente, não, isto está certo. Começa a 13 de fevereiro em Almada, Fui 2 a- dias seguidos em Almada e termina a 27 e 28 de março no Porto. Foram 2 datas que eu adicionei agora e que os Ok. bilhetes já estão a voar. Pá, porque a malta do Porto era sempre à quarta-feira, terça-feira e a malta dizia-me nunca vais ao fim de semana. Então eu quis dar aí uma sexta e um sábado. Então vais fazer 4 datas no Porto, certo? 6. 6? Tenho essas 4 e estas são mais 2 que eu acrescentei. Isso já está meio desatualizado. Ok. É isso que eu estava-te a Ok. dizer. Eu Eu fui ao honestamente, Instagram, eu ano passado, pá, imagina, não estava à espera de estar Porto Alegre, nem Oliveira das Mães, nem nada disso. E eu fiquei muito contente. Foi o meu highlight do ano passado, foi o dia que soube que tinha uma Sold Out Tour. Fiquei feliz e foi bom porque deixei-me preocupar com isso de escutar salas. Acho que tenho que ir para outra. Agora, cenas mais importantes, que se foda isso. Eu já escutei muitas salas, está escutada. Esta tour felizmente está quase toda, mas há aí salas que eu propositadamente são maiores, tipo Portimão, Portimão, uma sim. sala maior. Já Guimarães fui para a Arena, que tem 1500 pessoas e está quase escutada também. Eu não estava à espera também de Porto escutar. Alegre, vais começar o fim em Porto Alegre já vendeu 300 bilhetes, mano. 300 bilhetes, ora bem, estamos o quê? 17? Hoje é 17? 17 de janeiro, um espetáculo que é só em março. Porto Alegre a chegar-se à frente gigantesca. Pá, eu hoje soube disso 300 vezes e disse, pá, porra, a vida é muita gira, meu. Um gajo, às vezes temos que ser nós a mudar as merdas e com a ajuda de outros também. E compraste uma página no jornal de Algarve, não Porque foi? era isso que eu queria vender o meu peixe no Era Algarve. exatamente. Porque foi assim, eu faço sempre normalmente em Faro, só que Faro não tinha 2 datas para mim. Então queria que eu só fizesse só uma. E pá, eu achei que não fazia sentido estar aí a fazer só uma, nem as pessoas verem só ou a primeira parte do espetáculo ou a segunda. Então resolvemos ir para Portimão e é isso. E como está na boa, há muita gente que acha que eu não vou ao Algarve porque não está em Faro. Mas vou e é já dia 15 de Fevereiro, é isso. É na Arena de Portimão e está na boa. É das primeiras datas do 2 Sol, em portanto. Almada e depois descemos para o Algarve logo, terceira data. E no É o Fim também vais a Portimão, neste caso dia 24 de Outubro. Ainda falta um bocadinho. Isso ainda falta, sim. Isso ainda Para a falta. outra. Isso deixa-me estar agora para com este primeiro. Rui, muito obrigado. Obrigado eu. Vamos terminar com Gostei o Jim muito. Jeffries. Boas perguntas. Muito obrigado. Boas perguntas. Vamos terminar com Jim Jeffries, Bora. o Special Bear, e neste caso é o I Thought. Como é que é? It Might Be Illegal, exatamente. É um beat curtinho de Jim Jeffries para terminar. Rui, muito obrigado. Epá, obrigado eu. Até Adorei um vir. dia. I was in the shower, and Hank ran up, and he started banging on the glass door of the shower, and I saw his little face, and I went, "Hello, Hanky."
And then in the condensation, I drew a little bow tie on him and a little suit. And then I gave him a voice bubble and said, I love my daddy, love Hank. Then I stepped out of the bathroom and I went, G'day, Hanky. And he slapped my cock and he ran off. Now, is that illegal? I don't know. Is it illegal because A, a child touched my cock, or because B, I found it really funny and I've been telling everyone? A sonoplastia do humor à primeira vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista. Até um dia.